Se você é fã de manhwa e sempre fica perdido sem saber onde ler, quais títulos começar ou até o que tá bombando em 2025, esse guia é para você. Eu criei um guia definitivo de manhwa, um material completo com recomendações por gênero, glossário de termos coreanos, plataformas oficiais e até um rastreador exclusivo para organizar suas leituras. São anos de experiência criando conteúdo para centenas de milhares de pessoas, agora reunidos em um só lugar, atualizado direto ao ponto. E o melhor, no lançamento você garante com desconto especial, de R$ 29,90 por apenas R$ 19,90. Não perde tempo, clica no botão aqui embaixo e garanta já o seu guia. A história começa com um homem dizendo a um garoto que ele passou tempo demais se escondendo, mas finalmente encontrou onde vive. Explica que nesse mundo pós-apocalíptico não existe sociedade civilizada, só a lei da selva, e pergunta se ele entende. Uma garota afirma que é apenas uma mulher fraca e que só pode confiar no mais forte, pedindo para não ser culpada. Uma voz questiona o que ele pretende fazer até que respingos de plasma se espalham. O cenário muda para o gelo, 28 semanas antes, onde até a natureza humana parece congelada. Um senhor caminha prestes a ser congelado, seguido de outra pessoa com roupas preparadas contra o frio. O garoto retira a touca e suspira, dizendo que parece que aquele lugar ainda não foi explorado. Pensa que comida e combustível, antes tão fáceis de conseguir, se tornaram preciosos. Observa que o gelo ali está fino o suficiente e conclui que deve ser seguro, mas o chão começa a tremer. Assustado, ele se pergunta se é um terremoto. Esse mundo gelado parece um aviso divino de que a civilização humana é frágil como o gelo, vulnerável a um único sopro. Ele começa a cair e teme pela vida, pedindo apenas que o gelo não se quebre. Tenta cravar a espada no chão para se segurar, mas falha e despenca, até que percebe que por sorte havia neve embaixo. Se fosse gelo, já estaria morto. Ri nervoso e lembra de um velho ditado: escapar de um grande desastre pode ser uma bênção, mas o verdadeiro perigo desse mundo congelado são as criaturas conhecidas como peles brancas, devoradoras de humanos, e uma delas aparece bem diante dele. Pergunta se deve considerar isso sorte, mas corre pensando que essa sorte não valeu nada. A criatura o persegue até que um bloco de gelo afiado se solta do teto e atravessa a cabeça dela, eliminando-a. O garoto se pergunta se o barulho causou a queda das estalactites, e admite que, de qualquer forma, isso salvou sua vida. Quando olha para cima, percebe que a situação piorou. A neve começa a desabar, ele é atingido e afirma que será enterrado vivo. Em pouco tempo, seu corpo fica coberto, restando apenas o braço visível. Uma pequena criatura observa e começa a liberar raios. O garoto arregala os olhos, notando que um deles está diferente do outro. Confuso, pergunta o que acabou de acontecer e por que parece estar sonhando acordado. Na sua nuca surge um símbolo, mas ele decide ignorar e diz que ficou fora por tempo demais. Resolve voltar, feliz por não retornar de mãos vazias. Continua caminhando até abrir um bueiro e lançar uma corda, pensando que, com a cidade congelada, esse é o único caminho para casa. Dia após dia, não sabe quanto tempo esse tipo de vida pode durar. Dentro da construção a situação não é melhor, todos estão encobertos e ainda com frio intenso. Ele caminha entre eles e lembra que, quando o desastre começou, muitas pessoas ficaram presas ali, e agora, com poucos suprimentos, teme o que podem fazer. Nesse mundo apocalíptico, ninguém garante que não cruzaram o limite. Nota que aquele patrulheiro já está em ação e acelera o passo para chegar em casa. Bate na porta e uma garota abre, abraçando-o imediatamente. Ele estranha a pressa e a chama de Xiao Ming. Ela o aperta contra si, dizendo que só queria vê-lo logo, e pergunta se ele também não sente o mesmo. O garoto responde que sim, mas pede para que tranque a porta com cuidado. Xiao retruca, brincando se a tranca é mais importante que sua namorada. Ele mostra um chocolate e pede para ela ver o que trouxe. Surpresa, Ming pergunta se aquilo é mesmo chocolate. Ela o abraça mais uma vez, chamando-o de melhor do mundo, mas quer saber se trouxe só um. O garoto explica que, para conseguir aquele único pedaço, quase perdeu a vida para monstros, então pede que coma logo. Xiao fica em silêncio, apenas o encarando. Depois ele se senta diante da fogueira, dividido sobre o que fazer. Já faz vários dias desde que tiveram uma refeição decente. Pensa nas sementes que coletou e se não terão de comê-las agora. Lembra que a plantação não é promissora, e se gastarem as sementes não haverá esperança. Acredita que, desse jeito, todos acabarão enlouquecendo. Se a carne dos monstros não fosse venenosa, as pessoas não precisariam passar fome, mas ao menos a gordura deles serve como combustível, garantindo que não congelem até o fim. Ele observa o calendário e o horário, percebendo que esqueceu do Dia dos Namorados. O garoto entra na sala e se desculpa, dizendo que esqueceu que hoje é Dia dos Namorados.
Percebe que sua namorada não está ali, olha para a porta e pensa que aquele deve ser o sinal dela. Questiona o motivo de ela ter saído e o que estaria fazendo, até que abre a porta e é surpreendido por um brutamontes que o derruba e o cumprimenta com um irônico Feliz Natal, chamando-o de irmão Mo. O homem está abraçado com Ming e provoca, perguntando se ele está surpreso. Ferido, o garoto questiona por que ela o traiu e decidiu seguir Luo Dalong. Xiao retruca, perguntando como ele ousa, dizendo que não se deixaria enganar por um pedaço de chocolate e revelando que sempre soube que ele escondia comida dentro daquela bolsa enorme. Acusa-o de mentir até mesmo para a namorada e ainda assim se dizer humano. Lu derruba um equipamento no chão e afirma que, como companheiro, sente até pena dele, mas precisa deixá-lo com um aviso. Não existe sociedade civilizada nesse mundo pós-apocalíptico, só a lei da selva. Explica que ele nem sequer consegue sustentar a própria mulher, e que tipo de mulher não escolheria seguir um homem forte. Declara que os fracos só têm duas escolhas, depender dos fortes ou se tornar presa, e exige que entregue a comida. Machucado, o protagonista responde que não há comida nenhuma. Dalong, rindo, diz que então só resta ser predado. Mo pergunta o que ele pretende fazer, mas logo é atingido nas pernas, no rosto e nos braços. Todos os homens começam a espancá-lo sem piedade. Um dos capangas grita que reviraram toda a casa e só encontraram milho podre. Lu comenta que até fracotes são carne e ordena que lhe entreguem a faca. Dalong pega a lâmina e corta o garoto, que percebe, relutante, que está diante do fim que mais temia. Pensa que, se tiver outra vida, quer apenas sobreviver. De repente, em outro lugar, alguém deitado sobre uma mesa arregala os olhos e chama por Lu Dalong. O protagonista, confuso, se pergunta como ainda está vivo e sem ferimentos se havia acabado de perder a vida. Enquanto isso, restam 28 horas antes da Era Glacial Global. No Queens, protestos tomam as ruas, forçando o departamento de polícia a mobilizar um grande contingente. Em Manhattan, as elites aproveitam a festa exclusiva, enquanto gangues do Brooklyn negociam nas ruas imundas. Ninguém na cidade sabe o que está prestes a acontecer, exceto uma pessoa. As pessoas olham para o céu, tirando fotos da aurora. Mo entende aquilo como sinal da era glacial que se aproxima. O telefone toca e ele acredita que só poderia ser Xiao Ming. Lembrando-se dela, pensa que havia sido cego por sua aparência para deixar que o traísse. Decide que é hora de acabar com isso. Atende e Xiao pergunta se ele ainda está fazendo horas extras, comenta sobre a aurora e em seguida pede dinheiro porque seus cartões estouraram. Mo responde que eles terminaram e a manda não ligar mais. Min, surpresa, pergunta o que houve de repente, mas ele encerra a ligação e apaga o contato, pensando que, já que tem uma segunda chance, mulheres como ela serão engolidas pela era glacial que se aproxima. No Brooklyn, Mo se convence de que essa segunda chance é a oportunidade de se preparar. Na vida passada, ou melhor, no ciclo anterior, a temperatura começou a cair 24 horas antes do congelamento total. Agora restam menos de 28 horas. Parece muito, mas à medida que a temperatura cair, o caos tomará conta e o tempo para coletar suprimentos será, na prática, de apenas 1 hora. Além dos suprimentos básicos, precisará também de armas para se proteger. Uma viatura se aproxima e um policial comenta ao parceiro que aquele homem vagando tão tarde parece suspeito. Ordenam que ele pare. Mo levanta as mãos, enquanto eles o acusam de roubo e pedem para ver o que carrega. Ele pensa que o bairro anda perigoso e que deve ter sido confundido com um assaltante. Mostra o celular, esperando que, com sorte, o liberem logo. Mas um dos policiais insiste para ver a bolsa. Mo explica que é apenas um trabalhador, mas quando abrem a sacola, os agentes encontram uma arma. Um deles, desesperado, dispara. Ao ver a bala vindo em sua direção, Mo pensa que aquilo não pode estar acontecendo. Deseja viver, pede por essa segunda chance, e subitamente seus olhos se arregalam enquanto uma aura poderosa explode ao seu redor. Ele se pergunta o que está acontecendo, percebe que consegue ver claramente as balas e se questiona se o tempo desacelerou. Entende que pode desviar e conclui que não é uma ilusão. Mo chama o policial de idiota e pensa que é um pagador de impostos, perguntando-se se ele realmente teria coragem de atirar em alguém como ele. Decide que não pode perder tempo com gente estúpida. A bala cai no chão e Mo se move com incrível rapidez, acertando um soco no rosto do loiro, que é lançado ao chão. O outro policial treme de medo ao ver o parceiro machucado e questiona o que está acontecendo, o que ele fez e que tipo de ser ele é. Mo apenas o encara e responde que não sabe. Desesperado, o senhor chama no rádio, relatando que o suspeito escapou e que a arma foi perdida, repetindo a mensagem como se não acreditasse no que viveu. Mo corre, abre a porta e entra em casa, ainda abalado com o que acabou de fazer, se perguntando se aquilo foi real e como poderia ter realizado algo assim.
Decide testar novamente. Diante do espelho, ergue a arma e atira, arregalando os olhos ao ver o reflexo bloquear o disparo. Pensa que acertou como havia imaginado e questiona se ganhou superpoderes. Nota que não há nenhum selo de gelo em seu corpo, mas mesmo assim sente frio e se pergunta se isso pode estar ligado à alta velocidade, algo como um avião supersônico. Acredita que esse poder esteja relacionado à velocidade, embora não seja a habilidade mais especial, já sabendo do apocalipse, entende que pode ser a vantagem que o colocará sempre um passo à frente. Um barulho interrompe seus pensamentos. Mo abre a porta e encontra a síndica, que pergunta se ouviu tiros. Ele mente dizendo que foi a TV, já que o controle está quebrado. A síndica comenta que o mercadinho ali perto já foi roubado e a segurança é fraca, mas garante que está tudo bem. Mo agradece pelo conselho e ela acrescenta que os jovens precisam cuidar da saúde e não exagerar nas horas extras. Depois que ela parte, ele fecha a porta e pensa que precisa resolver a questão dos suprimentos. Lembra do mercadinho mencionado por ela e conclui que é hora de estocar. Já no mercado, a câmera gira ao redor enquanto ele observa o que pegar. Move-se rapidamente, mas a atendente sonolenta nem percebe, até que a máquina do caixa começa a cuspir papel. Confusa, ela pergunta se alguém fez uma compra e lê a mensagem escrita. Desculpe, não se assuste, vá para casa logo e fique segura. Ela acha aquilo estranho, murmura que primeiro foi um assalto e agora um lunático. Nesse momento, um rapaz surge armado e aponta para sua cabeça. A atendente lamenta a má sorte e o criminoso exige o dinheiro, mandando que se apresse. Alguém observa de longe. De repente, o frio aumenta. O vidro começa a congelar e o bandido pergunta por que ficou tão gelado. O parceiro manda olhar para a porta. Uma criatura monstruosa, enorme e aterrorizante, surge diante deles. Apavorados, atiram, mas percebem que o monstro permanece intacto. A criatura agarra um deles e o decapita sem esforço, espalhando plasma por todo lugar. A atendente, em choque, saca o celular e começa a gravar o monstro devorando os criminosos. Em outro ponto, policiais observam os vídeos no telefone. Um veterano pergunta se aquilo é uma dessas transmissões ao vivo populares entre os jovens, e o parceiro responde que parece mais um vídeo curto. O velho questiona se não seria uma mensagem oficial de emergência, e logo o alarme toca. Uma voz anuncia que aquele é o Departamento de Segurança e Logística do Sem Teto. Mo pensa que está começando. A transmissão continua, alertando que a cidade enfrenta uma onda de frio inexplicável e recomendando que todos fechem portas e janelas, permaneçam aquecidos e evitem sair. A primeira área atingida, Brooklyn. Em um prédio do novo distrito, no apartamento 58, a mensagem reforça o alerta. O velho policial pergunta o que teria feito o Departamento de Segurança Interna se envolver, concluindo que só pode ser algo grave. O parceiro minimiza, dizendo que o clima anda estranho. A voz insiste que não entrem em pânico e sigam as instruções. Mo, enquanto se prepara, pensa que desta vez não haverá contratempos. Do lado de fora, continua o anúncio sobre a onda intensa de frio. Em outro lugar, capangas espancam um garoto, enquanto Lu fuma tranquilamente e pergunta se ele ainda não vai falar. O garoto responde que realmente não sabe. Dalong insiste, perguntando se ele ousa dizer isso, enquanto Lu mostra uma foto dele deitado com uma mulher e questiona se teve coragem de drogar a filha do chefe. O garoto repete que não sabia naquela época. Dalong apenas ri e diz para esquecer, afirmando que alguém como ele só pode rezar para Deus ter misericórdia. Em seguida, segura a mão do garoto e a corta com a faca, contando um a um os dedos que arranca. Um dos subordinados pergunta o que devem fazer com ele. Dalong responde que o pecado da luxúria só pode ser pago com fogo e manda jogá-lo na caldeira velha do prédio. Os capangas o colocam em um saco e o arrastam até lá. Um rapaz de capuz comenta que a caldeira parece instável e teme que exploda com o corpo dentro, mas o parceiro o corta dizendo para parar de falar besteira, já que Lu está esperando. Ainda assim, ele insiste que há algo errado até que a caldeira realmente explode, lançando-o para longe. O parceiro apenas o chama de azarado. Em outro lugar, Mo termina de usar uma furadeira e observa a estrutura que construiu para cultivo de plantas, satisfeito por finalmente concluí-la. Pensa que, com os suprimentos atuais, pode resistir por um tempo, mas ainda não é o suficiente. Os recursos sempre acabam, e a chave é ser autossuficiente. Seu objetivo é criar um quarto de sobrevivência capaz de sustentar-se sozinho. Como o fenômeno de congelamento já dura quase uma hora, precisa se apressar. Recorda que tempo é vida. Então ouve batidas na porta. Ao abri-la, sente uma estranha familiaridade. Um velho pede desculpas por incomodar.
Mu questiona sobre a segurança e pergunta o que está acontecendo. O homem explica que a transmissão alertou sobre uma queda brusca de temperatura, mas o sistema de aquecimento quebrou e teme que muitos não percebam durante a noite, então decidiram avisar todos. Mu se lembra de algo parecido ter ocorrido na semana anterior, quando o aquecimento falhou e não foi reparado a tempo, ficando só o bagaço. Não pode repetir o erro. Oferece-se para verificar, acreditando que talvez consiga consertar. O velho agradece. Mu fecha a porta e sobe as escadas, mas os seguranças o questionam para onde vai. Ele responde que está indo até a sala da caldeira, mas o velho o corrige, dizendo que a caldeira do prédio fica no porão. Mu estranha, pois se recorda de Fang ter mencionado que aquela sala era ilegal e deveria estar no andar de cima, questionando se não estaria ficando com Alzheimer cedo demais. Eles chegam, e o segurança comenta que o portão está gelado demais. Mu observa a fumaça estranha, semelhante a ar frio. O velho pede que ele dê uma olhada. Pouco depois, Mu termina os ajustes e diz que agora deve estar em ordem, mas percebe um líquido em sua mão. Atrás do segurança, monstros surgem. Uma criatura esmaga a cabeça dele, murmurando que estão voltando a crescer. Mu se pergunta como aquilo pode ser uma pele branca, enquanto o velho, em pânico, não entende o que vê. O outro segurança também se assusta ao ver a criatura avançar. Mu pensa que a situação é péssima. Move-se em alta velocidade, desviando dos ataques e protegendo o sobrevivente, pensando que por pouco Joey não perdeu a cabeça. Repara que a porta está aberta e conclui que pode ser sua chance de escapar. Corre em velocidade máxima, mas percebe que a criatura o acompanha. Pensa que sua velocidade caiu porque está carregando Joe, e entende que não conseguirá escapar assim. Decide que não há escolha e arremessa o velho para fora, pedindo desculpas. Joe grita, chamando aquilo de inferno, mas consegue rolar para fora da sala. Mu encara a criatura destruindo o que está ao redor e suspira, associando a situação ao velho. Reflete que precisa entender a conexão. Recapitula, quando segurava Joey, a pele branca conseguiu alcançá-lo, mas agora, sem o peso, sua velocidade supera a criatura. Pensa que deve haver uma condição que limita sua habilidade. O monstro volta a atacá-lo, mas Mu desvia com facilidade, concluindo que a limitação não está ligada ao inimigo, mas sim ao velho. Lembra que ao jogar Joey sentiu uma energia estranha surgir, ativando sua habilidade e se pergunta se existe uma conexão direta entre eles. Pedras começam a flutuar e Mu entende o que está acontecendo. Na vida passada, os humanos enfrentaram as peles brancas sem chance de sobrevivência. Por isso, sempre que via uma delas só pensava em fugir. Mas agora é diferente. Se sua suposição estiver correta, aquele que já foi presa também pode se tornar caçador. Ele pega uma pedra, concentra sua energia, encara o inimigo e a lança. O impacto abre um buraco enorme no corpo da criatura, confirmando sua teoria. Pensa que estava certo. Sua habilidade só funciona em alvos contaminados pela energia. Desde que estejam impregnados por ela, ele consegue acelerá-los. A aceleração aumenta a energia cinética, e mesmo uma simples pedrinha, quando levada a esse ponto, pode ter o poder de um canhão eletromagnético. De repente, líquido escorre pelo chão, e Mu percebe que também está vazando de seu corpo. Confuso, se pergunta se aquilo é plasma azul, e por que tanto fluido está saindo dele. Cai ao chão, sentindo um frio intenso. O velho o chama de Lin, pedindo para que acorde e abra os olhos. Outras vozes o incentivam a resistir, a não dormir. Alguém pergunta sobre o lado de fora, e uma mulher responde que o vento está fortíssimo, tornando impossível chegar ao hospital. Outra pessoa acrescenta que o portão principal está congelado, incapaz de resistir à nevasca. Joe ordena que bloqueiem o vento primeiro, senão todos vão congelar até a morte, e manda ligarem o aquecimento na sala de segurança. Uma mulher observa que Mu parece envenenado e pergunta o que aconteceu no porão. Todos pedem para que ele aguente mais um pouco. O velho afirma que Lin salvou sua vida e precisa ser agradecido de verdade, mas Fang o interrompe e manda subir para encontrar Joe. Vozes se misturam pedindo licença, garantindo que estão quase lá e que ele deve resistir. Joe diz que ele vai ficar bem. Uma enfermeira pede que o deixem ali e afirma que precisam olhar as escadas, pois tudo está um caos. Comenta que ele ainda está vivo mesmo, com a temperatura corporal tão baixa, questionando se seria do tipo criogênico. Mais tarde, Lin repousa em uma maca. A enfermeira dita o registro. Paciente masculino, entre 20 e 25 anos, sintomas suspeitos de envenenamento, ainda em coma. Os sinais vitais são anormais. Temperatura corporal por volta de 10 graus, mas pulso e reflexos estão normais, algo inacreditável.
A separação do plasma foi concluída, e eles analisam os resultados. À primeira vista, parecia plasma comum, mas após centrifugar, impurezas azuladas foram separadas. A análise completa ainda levará tempo, então ela continua observando as características do paciente. Se visto de forma descuidada, poderia parecer apenas uma veia, mas ao olhar com atenção é como uma reação alérgica estranha. De repente, Mo abre os olhos. A enfermeira se surpreende e pergunta se acordou, enquanto eles se questionam o que está acontecendo consigo. Ela recomenda que não saia andando como uma barata tonta. Lynn pergunta quem é ela. A mulher acende um cigarro e responde que é apenas uma médica sem licença. Por razões pessoais não pode revelar o nome, mas pode ser chamada de Doutora Zoe. Diz que está curiosa sobre como ele acabou daquele jeito. Mo não entende. Zoe admite que nunca viu sintomas como os dele e pergunta o que houve no porão, revelando estar muito interessada nele. Brooklyn, temperatura de menos 29 graus. O recorde mundial de menor temperatura corporal é 13,7 graus, e mesmo teoricamente o corpo humano só suportaria até 0 graus antes de congelar totalmente, destruindo os tecidos. Na prática, temperaturas abaixo de 32 graus já causam tremores cardíacos e levam à morte por hipotermia. É impossível sobreviver em um ambiente de menos 29 graus, ainda mais com temperatura corporal inferior a 13,7. Joe coloca um termômetro na boca de Mo e pede que solte. O resultado mostra 11,5 graus. Ela afirma que é um milagre ele estar vivo. Mo se pergunta como isso é possível e se está relacionado à sua habilidade. Conclui que não pode perder tempo pensando nisso, precisa executar seu plano rapidamente. Joe comenta que entendeu. Logo depois, Lynn escorrega e cai. A médica diz que havia avisado para ele não se mexer, que seu corpo está fraco, mas que esse não é o ponto. Ela revela que descobriu algo sobre ele e pergunta se por acaso tem algum superpoder. Momo se espanta com a pergunta e pensa em como ela poderia saber. Decide que não tem tempo para lidar com ela e ironiza, perguntando se aquilo é uma piada. Joe responde que não deve subestimar o poder de observação de uma médica e acrescenta que esteve no segundo porão. Mo pensa que, enquanto sua habilidade estiver ativa, mesmo que precise subir tudo de novo, ainda será rápido. De repente, ele vomita líquido azul e se pergunta o que está acontecendo consigo, porque não consegue usar o acelerar agora, e justamente nesse momento. Recorda que, de acordo com o que experimentou na semana anterior, o que está prestes a acontecer é grave. Nesse instante, alguém caminha pelo corredor e avisa que, após a reunião com a doutora, os dois precisam se comportar melhor. Diante da porta 59, Joe e Mo escutam barulhos. Ele olha surpreso, sem entender. Zoe manda se calar, levantar e segurar sua mão. Mo pergunta o que há lá fora, mas ela o interrompe, dizendo para deitar. Ele insiste em saber o motivo, mas Zoe ordena que apenas escute. Se quiser sobreviver, deve seguir suas instruções. Diz para ficar imóvel, fechar os olhos e não se mexer por nada. Mo concorda. Zoe abre a porta e Lu entra pedindo desculpas pelo incômodo. A médica pergunta o que deseja. Dalon pede para conversar um pouco. Zoe diz para ele fazer como quiser. Luo comenta que ouviu falar de um residente e estaria recebendo tratamento e queria perguntar algo a ele. Mo reconhece a voz. Ju responde friamente que o paciente morreu envenenado. Dalon finge lamentar. O protagonista se pergunta como ele pôde aparecer ali, lembrando que na semana passada estava completamente congelado. Questiona por que justo agora e pensa que, se pudesse usar o acelerar, teria a chance de eliminá-lo. Lu elogia Ju, dizendo que trabalhou duro, mas sugere que talvez tenha visto o paciente piscar. Pega uma tesoura e propõe verificar se não é apenas uma falsa morte. Ju morde o cigarro e o impede com um golpe, perguntando se ele está questionando sua capacidade. Os subordinados gritam, ameaçando-a, mas Lu ordena que parem, acende o cigarro dela e diz que deve muito a ela por ter salvo tantos irmãos de rua. Cochicha em seu ouvido, lembrando que é ele quem cuida dela e da clínica miserável onde trabalha, e exige que lhe dê uma resposta em breve. Ju apenas cospe que tudo aquilo é bobagem. Depois que ele vai embora, avisa Mo que pode se levantar, pois agora ele tem muitas perguntas a fazer. Mo concorda. Lu, na semana passada, pelo menos tinha um motivo para matá-lo, mas desta vez parece querer acabar com ele sem razão. Pergunta-se também por que Zoe o protege, mas sua primeira dúvida é outra: onde estão suas roupas? Zoe ironiza, dizendo que é sério essa ser sua primeira preocupação. Enquanto isso, lá fora, Brooklyn enfrenta 40 graus negativos. Dois capangas conversam. Um lembra de quando via o pai trabalhar na fornalha,
e achava que nunca poderia ser um perdedor como ele, mas agora o considera um grande homem. O parceiro provoca, dizendo que o clima logo melhora e não precisa se lamentar pelo pai. Dalon discorda, dizendo que não vai melhorar. Antes, o governo transmitia mensagens a cada 20 minutos. Agora até a internet parou, como se tivessem desistido. Essa onda de frio só pode ser castigo divino. Joey retruca, perguntando por que Deus não pune pecadores como ele. Lua responde que apenas administra o prédio, mantendo uma ordem harmoniosa. O segurança rebate, dizendo que a ordem de Luo significa obrigar todos a arriscar a vida, buscando suprimentos em troca de aquecimento, e quem se recusa fica no frio. Luo sorri, dizendo que isso é apenas troca equivalente. Ele fornece calor e recebe algo em retorno. Joe o chama de parasita. Luo lamenta que o inquilino tenha morrido, porque seria mais um a contribuir para sua ordem. O segurança fica alarmado, se perguntando se Lin realmente perdeu a vida. Em outra sala, Joe pergunta a Mo se já se vestiu e diz para encontrá-la quando terminar. Ele reclama, achando exagero tanta dificuldade até para se vestir, e pergunta o que está acontecendo. Joe então solta a revelação, pergunta se ele sabe quanto tempo ficou inconsciente. Mo arrisca 6 horas. Joe corrige com frieza. Já se passaram 6 dias. A doutora explica que muita coisa aconteceu nesses 6 dias. Agora, Lua controla todo o sistema de aquecimento do prédio. Ele obriga os moradores a trocar suprimentos pelo uso do calor. Caso contrário, corta o aquecimento. Muitos foram forçados a sair em busca de recursos, mesmo sabendo que lá fora é praticamente sentença de morte. Aqueles que se arriscaram provavelmente já acreditavam que perderiam a vida de qualquer forma. Mo pensa em Luo e conclui que, onde quer que esteja, ele sempre será uma besta. Pergunta se existe alguma forma de recuperar seu corpo. Ju sorri e responde que sim, mas coloca uma condição. Afinal, ela dirige uma clínica clandestina e não faz caridade. Pergunta se ele aceita. Mo quer saber qual a condição, desde que seja algo que possa cumprir. Ju explica que deseja usá-lo como objeto de pesquisa, apenas para estudá-lo, garantindo que sua vida não estará em risco. Diz que está fascinada por ele. Lu aceita. A médica então revela que existe uma substância especial no plasma dele, ainda não totalmente identificada. Essa substância absorve radiação térmica, ajudando seu corpo a converter calor em energia. O fenômeno só ocorre quando há falta de calor, mas antes de acumular certa quantidade, ele entra em estado de frio extremo. Simplificando, o corpo agora tem uma forma de armazenar energia, e a fraqueza atual é apenas fome. Mo pergunta se basta comer para ficar bem. Joe confirma, mas ressalta que a quantidade necessária é enorme e não há comida suficiente. Ele responde que vai se virar. Logo depois, Lin coloca um capuz e desce as escadas, pensando que felizmente havia se preparado antes no mercado e que voltar em segurança já é uma vitória. Diante da porta de casa, aperta o botão e entra, percebendo tudo congelado. Questiona se cortaram o aquecimento do seu quarto, porque aquilo poderia matar alguém. O ambiente inteiro virou um iglu. Encontra o que resta de alimento calórico, chocolate. Pensa que más memórias voltam com isso e promete trocar a marca da próxima vez. Morde o chocolate, mas não sente efeito algum. Decide aumentar a dose. Continua comendo e sente como se algo dentro dele exigisse calor, quase fora de controle. Então vozes perguntam se a porta está aberta. 2 capangas comentam que o chefe planejava cortar os dedos de alguém para arrombá-la, mas agora se abriu sozinha. Eles veem os suprimentos. Lin, sorrindo de costas para eles, escuta os homens perguntando quem é e se foi ele quem abriu. Em outra sala, Joe analisa o relatório final da simulação, tentando descobrir o que há dentro do corpo dele. Nota que o estado está ativo e teme que o processo de reversão afete a atividade neural. Conclui que, se houver excesso de reposição de glicogênio, o corpo entrará em colapso. No quarto 409, os capangas o insultam, dizendo que tudo ali agora pertence a eles. O protagonista continua sorrindo, liberando uma poderosa aura de mana. 72 horas antes, Zoe estava no porão, analisando o que havia transformado o quarto naquele estado. Recolheu amostras e achou interessante, mas também notou uma câmera, concluindo que precisaria investigar a sala de segurança para descobrir a verdade. Logo em seguida, uma transmissão anuncia que todos os moradores devem distribuir suprimentos de forma racional para evitar desperdício, porque, a partir daquele momento, em outro ponto, 2 capangas carregam Joe. Reclamando do peso, o parceiro os manda calar a boca e lembrar das ordens do chefe sobre a caldeira. Lua declara que todos precisam pagar uma compensação em troca do aquecimento. Um senhor pergunta se aquilo é uma piada e reconhece Joe, mas o segurança responde que não parece ser ele.
Dalong ordena que percebam a gravidade da situação e corta o aquecimento, alegando poupar recursos enquanto sorri satisfeito. No presente, o protagonista se imagina em vários cenários e reflete se odeia Dalong. Mo responde para si mesmo que é claro que sim, enquanto estrangula o capanga à sua frente. O garoto não tem saída. Lin arregala os olhos e se recorda das palavras de Lu. Carne humana tem gosto parecido com carne bovina, mas ele não come carne bovina. O protagonista arremessa o capanga longe, e ele despenca do prédio até virar apenas um esqueleto diante do olhar assustado das pessoas. Comentam que parece ter caído do quarto andar. O outro capanga, em choque, se pergunta o que acabou de acontecer. Que tipo de ser é aquele cara, se seria um alienígena, já que ali não é a Área 51. Confuso, encara a aurora vermelha e conclui que não tem como vencê-lo. O melhor é fazer tudo o que puder para sobreviver. Mo sorri de forma sombria, imaginando que aquele garoto é Luo. Em um instante, aparece atrás dele em velocidade impossível. O capanga pensa que ele é rápido demais e percebe que está sendo provocado. Tenta atacá-lo de várias formas, mas não acerta nada, incapaz de acompanhar sua velocidade. Mo continua imaginando as palavras absurdas de Dalong e apenas espera, imóvel, observando o adversário se aproximar. Quando o garoto chega perto, Leon corta ao meio. Nesse momento, alguém surge na porta. É Ming. Ela o chama, e Mo se vira, percebendo que ela segura uma arma. Um disparo acontece, mas quem atira não é sua ex-namorada. É a doutora Zhou, que explica para relaxar, pois aplicou apenas insulina para quebrar o excesso de calor em seu corpo. Mo sente as forças sumirem. Zhou olha ao redor e nota várias plantas crescendo, perguntando o que está acontecendo ali. Reflete que a fome sempre foi catalisadora de atrocidades humanas, canibalismo entre parentes, guerras e barbáries. A tecnologia agrícola trouxe certa estabilidade à sociedade, mas a fome nunca desapareceu, e em um mundo congelado, cultivar é quase impossível. A história sombria da humanidade está prestes a se repetir, mas ela admite que sempre existe uma exceção. Mais tarde, no quarto, Lin dorme. Zhou comenta que ele havia acabado de acordar e já precisou dormir de novo, pedindo desculpas e perguntando o que tudo aquilo significa. Ela colhe uma fruta, morde e lambe os lábios, surpresa com o sabor. Afirma que aquela quantidade poderia alimentar todo o prédio. Enquanto isso, em outro local, um casal caminha pela neve. A mulher treme de frio e sua barriga ronca. O homem pergunta se ela consegue aguentar, e ela responde que sim. Ele comenta que lembrou de uma barra de chocolate, mas ela o lembra de que já haviam dado o doce para a filha naquela manhã. Ele sorri, envergonhado por esquecer, mas logo sua cabeça é arrancada pela metade. A mulher, horrorizada, vê a criatura devorar o corpo. Plasma espirra enquanto a voz monstruosa chama-a de deliciosa. Ela assustada pergunta o que é aquilo, quando um garoto aparece em cima de um prédio pedindo para que corra se quiser viver. Ela obedece, mas é empurrada e cai no chão, o monstro cada vez mais próximo. O garoto acende um isqueiro, lança fogo em um objeto e atira contra a criatura, causando uma explosão. Faíscas iluminam a cena. A besta grita que odeia calor. A mulher, ofegante, acredita que conseguiram despistá-la e encontra um elevador, certa de que está salva, mas percebe o monstro vindo novamente. Desesperada, aperta várias vezes o botão. A criatura a chama, avançando, e ela tenta abrir as portas. O garoto diz para que feche os olhos. Sem entender, ela obedece, e uma luz intensa explode ao redor. O monstro reclama da claridade. O garoto ergue a mão em um gesto e sorri, empunhando uma guitarra. Começa a tocar alto, ensurdecedor. A criatura urra, dizendo odiar rock, chamando-o de lixo. A mulher se chama Dorothy Paris. Seu sonho de infância era se tornar médica, mas acabou se tornando enfermeira. Conheceu Matt, se casaram, tiveram Maggie e se mudaram para um novo apartamento. Passaram por um mundo congelado, invasões de bandidos e monstros. E agora, diante de tudo, um homem com apenas uma guitarra conseguia suprimir a criatura. O monstro rosna, chamando aquilo de ridículo. Quando o garoto para de tocar, ele reclama do barulho irritante e avança para atacar. O garoto sorri e faz um gesto, fazendo várias coisas despencarem sobre o monstro, atravessando e soterrando seu corpo. A criatura treme de dor, e Dorothy, chorando, pergunta se acabou, dizendo que finalmente tudo terminou. Ela desaba em lágrimas, baixando a cabeça. O garoto estende a mão e garante que agora está tudo bem. Mais tarde, ainda no mesmo local, Pérez se aquece diante de uma fogueira, observando a foto de sua família. O garoto, sentado ao lado, acende um cigarro e recita: do pó ao pó, das cinzas às cinzas.
explica que além de lamentar os mortos, precisam proteger os vivos. Dorothy, confusa, o observa. Ele a tranquiliza, pedindo para não se preocupar. Perry se apresenta e o garoto diz que pode chamá-lo de Corbin. Ela agradece e ele responde que não é nada. Dorothy pergunta se ele também vai sair em busca de suprimentos. Corbin explica que sua situação é complicada e pede para mostrar algo. Conta que veio de Seattle procurando um amigo, mas ficou preso na onda de frio. Mostra uma foto, seu amigo de chapéu, com quem tocava em uma banda no ensino médio. Dorothy reconhece e diz que ele se parece com um morador do 409. De repente, o prédio começa a tremer. Corbin se pergunta o que está acontecendo, mas logo percebe criaturas monstruosas se aproximando em grande número. Perez conclui que isso não é bom e lembra que naquela direção fica o apartamento. Enquanto isso, lá dentro, o protagonista desperta e vê o corpo de uma mulher diante de si, sem saber quando desmaiou novamente. Mo, confuso, tenta entender. Joe percebe que ele acordou e comenta que já aplicou algo nele. Lynn pergunta o que foi e o que está acontecendo. Ela responde que apenas colocou uma medida de segurança. Mo reflete sobre a palavra segurança e se lembra de colares, no passado, símbolos de escravidão e controle, mas também usados como brinquedos para adultos. Joe o tranquiliza, dizendo que o colar no pescoço dele não tem esse propósito. Mo pensa que não teria cogitado isso se ela mesma não tivesse mencionado, mas recorda que aceitou se tornar objeto de pesquisa. Joe confirma que ele é seu objeto de estudo, e o colar é apenas uma ferramenta de monitoramento. Recorda o que disse sobre a substância no corpo dele. Ela absorve calor e o armazena. Agora parece ter mais funções. O colar serve para provar sua hipótese. Quando os níveis de açúcar no plasma ficarem altos, outro estado será ativado. O colar mudará de azul para vermelho. Lynn, intrigado, pergunta o que esse outro estado significa. Joe questiona se ele se lembra do que ocorreu 20 minutos antes. Mo tenta recordar, mas não consegue. Joe diz que não importa, ela está ali para descobrir, faz parte da pesquisa. Mo pensa que essa mulher sempre parece ter controle sobre ele, mas também entende que ao descobrir a verdade terá vantagem. Joe pressiona um botão e um choque atravessa seu corpo. Lynn se pergunta se é glicose e fica atônito com a reação. Ju observa e registra os dados, intrigada. Mo, em dor, se pergunta o que ela fez. Jo comenta que quase esqueceu e o corpo dele volta a apresentar marcas vermelhas. Ele a encara, querendo saber o que ela planeja. A médica exibe uma planta. Lynn observa confuso, seus olhos mudando, enquanto uma corrente de mana agita o ambiente. O protagonista acusa Joe de tê-lo enganado e afirma que aquilo é interessante. Então surge diante dele uma figura idêntica a si mesmo. O duplo caminha até a planta, atravessando-a, e pergunta se Mo consegue vê-lo. Lynn, atônito, pergunta o que está acontecendo. O gêmeo responde que se encontraram novamente. Mo pergunta se ele é realmente sua cópia e diz achar que está alucinando. O gêmeo explica que Zou não pode ouvi-lo agora. Mo, sem reação, pergunta como ela não consegue escutá-lo e se aquilo é obra dele. O outro sorri e responde que de certa forma sim, mas não completamente. Lynn pergunta o que ele quer dizer com não completamente, quem ele é e por que é exatamente igual a si mesmo. O gêmeo responde que, para ser exato, eles são os dois juntos, pois sozinho não teria alcançado aquele nível. O gêmeo diz que talvez contar quem ele é ajude Mo a lembrar de algo. O protagonista olha surpreso. A criatura mostra seus olhos verdadeiros, envoltos por raios azuis, e pergunta se agora ele consegue se recordar. Mo se lembra da criatura diante e conclui que é dela que se trata. A entidade confirma e revela que a marca está em suas costas. Transforma-se em sua forma real e explica que todos os poderes e habilidade de ressuscitar vieram graças a ela. Em seguida, assume a aparência de outras pessoas e afirma que vão se dar bem. Enquanto isso, a Agência de Logística Nacional, também chamada de ASCLN, um ramo independente da antiga Agência de Segurança Nacional, continua operando mesmo após o colapso do governo. Essa agência mantém unidades médicas, administrativas e militares, sendo considerada a última garantia da civilização. Uma voz pergunta se a rede já foi restaurada. Uma mulher de óculos responde que essa é a 28ª vez que fazem a mesma pergunta em 2 dias. Bárbara reclama, e a parceira explica que o departamento de informação atribuiu o problema ao hardware, mas não conseguiram contato com a engenharia. Comenta que lá fora a situação está tão ruim que os dados voltaram a ser processados de forma quase primitiva. Bárbara diz que entendeu. Essa é Bárbara Ripley, líder de nível 4 do departamento de bioquímica da agência. Ela admite que os departamentos só jogam a responsabilidade uns para os outros e pergunta se o relatório está pronto.
A parceira responde que está quase, mas Ripley ordena que envie para ela primeiro, já que o superior provavelmente nem leria com atenção. Nesse momento, outra voz lembra que a situação é urgente. Bárbara resmunga. O ministro Frank Kordick, do Departamento de Decisões Estratégicas de nível 2, reforça que não é hora de discussões políticas. Primeiro vieram as mudanças climáticas, depois os ataques cibernéticos, e agora a comunicação está inutilizável. Afirma que os agentes de campo estão incomunicáveis há 48 horas e muitos ainda nem foram ativados corretamente. Diz que estão em apuros e precisam agir. Mal termina a frase, Bárbara o interrompe com um golpe no meio das pernas, pedindo para que esqueça de política. No laboratório de defesa bioquímica, na sala de observação de amostra, Ripley apresenta algo alarmante. Explica que a descoberta foi feita perto dos bunkers. O monstro se move, chamando aquilo de cascas. Green explica que, de acordo com observações, a criatura sofreu mutação a partir de humanos. Ripley manda observar o que está em volta do pescoço dela. Frank olha, surpreso. Bárbara revela que aquela pessoa era do Departamento de Operações de Campo. Kordick pergunta o que está acontecendo. Ripley esclarece que pouco antes da queda da rede detectaram um sinal de agente desaparecido perto de um bunker. Quando o encontraram, já não havia sinais de vida. Com base nos dados, confirmaram que era o agente ativado, codinome Silverhammer. 24 horas depois, o corpo sofreu mutação e virou aquilo que agora veio. Green acrescenta que antes do colapso, a CIA já monitorava essa criatura, relacionada à onda de frio e a outros eventos anormais. Bárbara mostra uma gravação no supermercado. Os dois primeiros monstros, apelidados de cascas, e um terceiro, chamado temporariamente de número 0, o primeiro psíquico. Em outro ponto, o protagonista se pergunta o que está acontecendo, pois há pouco a criatura parecia um inseto, mas agora está diante dele como uma bela mulher nua. Ela se aproxima e comenta que humanos sempre ficam tímidos diante do sexo oposto. Mo suspeita de ilusão, notando que o ambiente parece congelado no tempo. A criatura, no corpo feminino, diz que pode pensar assim. Lynn pergunta se ela consegue ouvir seus pensamentos. A criatura confirma, dizendo que agora estão fundidos. Mo acha a explicação estranha. Ela responde que ele só consegue vê-la porque aquela mulher injetou açúcar suficiente em seu corpo para ativar a consciência e explica que o que ele vê é apenas uma ilusão em sua mente. Lembra das palavras da doutora, dizendo que a substância dentro de si é aquela criatura, e pergunta se o outro estado significa que foi ativado. A entidade responde que, em termos estritos, aquilo é o plasma dele, e é justamente essa parte que lhe concede as habilidades. Lynn quer saber por que ela parasita em seu corpo. A criatura comenta que ele é realmente curioso e explica que eles não são humanos, não pertencem a esta dimensão. Mo pergunta o que quer dizer com não pertencer a esta dimensão. A criatura esclarece que precisam parasitar corpos nativos de várias dimensões para conseguir compreender o funcionamento de cada uma delas. Mo ironiza, dizendo que isso parece coisa de romance barato. A criatura explica que sua raça não possui nomes como os humanos, porque não precisam. Para eles, o tempo não é linear, desde o nascimento viajam por dimensões diferentes. Essa é tanto sua habilidade quanto sua limitação, não podem interferir diretamente na matéria de qualquer dimensão, nem parasitar seres inteligentes de outros mundos para usar seus corpos e romper as correntes que os prendem. Admite que deve ser difícil para humanos compreenderem. Conta que desejam ouvir nomes, ver castelos erguidos pelo tempo e pergunta como poderiam provar a própria existência se não podem interagir com o mundo. Lynn comenta se aquilo não é filosofia existencialista e diz que, pelo que descreve, ela parece solitária. A criatura o encara e pergunta se ele sente pena dela, chamando isso de empatia humana. Declara que escolher os humanos como hospedeiros foi a decisão certa e diz que ele tem uma expressão adorável, mas precisa lhe dar uma má notícia. Desde o momento em que se fundiram, ele se tornou alvo das cascas. Em outro local, monstros se movem farejando o ar e comentando que o cheiro ali é de comida e inimigos. Avançam em direção ao apartamento. Enquanto isso, na sala, Mo pergunta o que ela quer dizer com casca. A criatura responde que ele descobrirá em breve e avisa que, se precisar, poderá procurá-la, pois ele já sabe o que fazer. Ela desaparece junto com a aura vermelha. Em outro ponto, vidros caem no chão, uma cabeça decapitada. Pessoas gritam e correm em desespero. Um garoto tenta alcançar a saída, mas encontra a porta trancada. Pergunta como pode estar fechada em um momento como aquele. As criaturas o alcançam e o destroçam, perseguindo em seguida os demais sobreviventes que perguntam que diabos é aquela coisa. Joe continua preso, se perguntando se são iguais ao monstro anterior e se estão sugando plasma. Percebe que ainda não o notaram e precisa pensar em uma forma de escapar.
A corda é difícil de romper sem ferramentas, e o pilar não tem bordas afiadas. Ele suspira, decidindo recorrer aos velhos truques da juventude. Puxa e desloca um dedo, conseguindo soltar a mão. Agradece às antigas lesões que facilitam esse movimento. Enquanto não é percebido, sabe que precisa achar outro caminho, mas não pode ir de mãos vazias. Precisa chegar à sala de segurança, onde há um cofre cheio de armas. Sorte que os ladrões burros não notaram. Mas quando dá alguns passos, se depara com um monstro à frente e xinga, amaldiçoando a situação. Em outra sala, Jo observa e confirma que as plantas respondem à influência de Mo, crescendo rapidamente em pouco tempo. Ele exige que ela desfaça aquilo. Jo explica que até pode, mas alerta que, se ele usar a habilidade por longos períodos, ficará enfraquecido. Diz que já coletou a maior parte dos dados necessários. Mo manda que ande logo e o ajude a reverter. De repente, um estrondo ecoa. Zou pergunta que barulho foi esse. Logo percebem alguém tentando arrombar a porta. A doutora se alarma e Lin pensa que não pode ser. Um monstro se teleporta ali. Nos pergunta se é uma pele branca. A criatura de antes aparece e corrige. Aquilo é uma casca. Assustado, Mo pergunta por que ela ainda está ali. A criatura tapa sua boca e diz que não é hora de pensar nisso, pois se não agirem, Zou morrerá. Lin resmunga, questionando por que todas as mulheres ao seu redor são tão problemáticas. Em seguida, ergue a doutora nos braços, pede licença e se lança em alta velocidade, arremessando a criatura longe. Ao pousar, segura Jo com cuidado e pergunta se ela está bem, notando sua expressão. Pensa que mesmo ela pode ter esse olhar. Jo sorri, dizendo que é divertido experimentar de perto o poder dele. Eles encaram um monstro ao lado, e a doutora pergunta o que é aquilo. Mo responde que não sabe se é pele branca ou casca, mas tem certeza de que é perigoso. Mo diz para Jo deixá-lo lidar com a criatura. A doutora lembra que ele já sabe, mas reforça para não abusar demais da habilidade. Lin responde que está ciente e acrescenta que, embora o método dela seja meio desajeitado, o resultado provou que realmente o ajudou muito. Então agradece. Jo fica sem jeito e pergunta por que falar disso agora. O protagonista promete que, depois de lidarem com aquelas coisas, fará questão de agradecê-la de verdade. Os monstros se movem em grupo, cercando-o. Mo percebe que é a ação coletiva das peles brancas e pensa que lidar com uma é fácil, mas muitas juntas podem levá-lo ao estado enfraquecido outra vez. Jo pergunta o que há de errado, dizendo que estava curiosa para ver como ele iria agradecê-la. Lin responde que talvez ela tenha que esperar um pouco mais. As criaturas avançam, e Mo entende que terá de enfrentá-las de frente. Assume posição, enquanto Jo observa pelo computador e decide medir seus limites. Mo luta contra elas, lembrando que, se usar aceleração continuamente, acabará exausto antes de derrotá-las todas. Mas existe um jeito: usar apenas quando necessário. As bestas atacam em conjunto, e Lin pensa que não são tão burras quanto pareciam. Ativa a aceleração, o tempo desacelera para si, permitindo observar cada movimento, prever ataques e desviar facilmente sem gastar energia desnecessária. O mesmo vale para atacar, mesmo desarmado. Acelerando seus punhos pode gerar impacto supersônico. Depois de eliminar muitas, as sobreviventes recuam. Mo provoca, perguntando se agora estão com medo, afirmando que está só começando. Jo analisa os dados no tablet e percebe que, embora o consumo de calorias não tenha diminuído, a eficiência da habilidade aumentou e ele gastou menos de 10%. Acha fascinante e o chama, dizendo que com esse movimento ele pode se libertar ainda mais. Mo confirma em pensamento que ela está monitorando seu corpo. Reúne energia e ataca a todas de uma vez, chamando-a de charlatona. Suspira, mas confirma que seu corpo ainda está estável, marcando 83%. Zou conclui que ele dominou bem a habilidade. Bill a encara e Zou comenta que agora tem uma nova pergunta. Ele parece saber muito sobre essas criaturas e deve contar o que sabe. Em outro lugar, Zou está deitado com uma besta caída sobre si. Abre os olhos, confuso, sem entender o que aconteceu, até perceber que a ferramenta está cravada na barriga da criatura derrotada. Pensa que, sem aquela alavanca, estaria morto. Reflete que, se os monstros aparecerem de novo, talvez não tenha tanta sorte. Nesse momento, ouve o celular tocar e se surpreende, acreditando que a rede ainda estava fora do ar. Vê um número desconhecido e atende. Uma voz o cumprimenta e pergunta se deve chamá-lo de Lâmina Curva. Mais adiante, Mo conclui o que sabe e pensa que jamais revelaria que já morreu uma vez e voltou no tempo. Jo comenta que já esperava isso e, mudando de assunto, pede que a ajude com o zíper. Explica que está usando um traje de proteção ambiental perigosa, um protótipo do antigo trabalho, ainda com falhas.
Mo ajuda e pergunta por que trocar de roupa de repente. Joe manda que olhe para o teto. As peles brancas invadiram os dutos e provavelmente danificaram o sistema de ventilação, o que explica a queda de temperatura no ambiente. Então percebem uma criança ali. Lynn reconhece e diz que parece sua vizinha. A garota sai correndo e ele grita para ela esperar. Joe resmunga que é por isso que odeia crianças. Mo arregala os olhos quando a vê atravessar o corredor coberto de plasma, apontando para os corpos derrotados. Ele se questiona por que estão com marcas de tiro. A menina sobe as escadas e Mo avisa que é perigoso. Então percebe Josh caído, lembrando que em sua vida passada ele foi quem tomou a iniciativa de compartilhar comida com os outros, mas acabou morto pelas peles brancas. Mo se aproxima, toca ao velho e lamenta que pessoas boas nunca tenham um final feliz. De repente, o corpo de Josh se move. Lynn se assusta, perguntando o que está acontecendo. O velho responde que ainda não morreu e, além disso, continua lhe devendo uma. A criança toca na mão da doutora e pergunta se ela é médica, dizendo que sua mãe contou que médicos usam roupas com uma cruz vermelha e que viu uma ali na roupa dela. Pede então que ajude o tio Josh. Joe responde que vai abrir uma exceção e não vai cobrar nada, e pergunta o que aconteceu para ele ficar assim. O velho diz que é uma longa história. Depois que saiu da sala da caldeira, queria chegar até a sala de segurança, mas o primeiro andar estava cheio de monstros, então subiu pelas escadas de emergência. No caminho encontrou outros sobreviventes, mas como as criaturas continuavam vindo, a única opção era subir mais. Foi então que Lu apareceu armado, atirando nas pessoas e jogando-as para os monstros sugarem o plasma. Josh o insultou e quis saber o que estava fazendo. Dallon respondeu que estava apenas usando carne fraca para ganhar tempo. Continuou atirando e disse que os fortes dominam os fracos, que essas eram as regras de Deus quando criou o mundo. Então apontou a arma para a criança, mas Josh entrou na frente e levou o tiro. Depois disso, aquele covarde seguiu subindo, deixando-o para morrer. No presente, Zoe examina o ferimento e diz que por sorte a bala não atingiu nenhum ponto vital, mas ele perdeu muito plasma e precisa ser levado a um lugar seguro. Mo pronuncia o nome de Lua e começa a caminhar. O velho pergunta para onde ele vai. Mo olha por cima do ombro, carregando em si uma intenção assassina. Enquanto isso, Dallon continua atirando nas pessoas. Alguns imploram, dizendo que também são humanos, mas ele não liga, chamando-os de carnes fracas. Corpos caem por toda parte, o suficiente para atrasar os monstros. Dentro do armazém antigo, acredita estar no lugar mais seguro do prédio e espera encontrar suprimentos. Então, Mo aparece e diz que estão frente a frente outra vez. Dallon dispara e pergunta como ele ainda está vivo. Lynn desvia dos tiros, o alcança e arranca-lhe o braço. Em seguida, segura sua cabeça e o arrasta até a sacada. Lua tenta se justificar, dizendo que não fez nada. Mo responde que para ele, nada aconteceu ainda, que depois de voltar não se vingou e só pensou em criar um refúgio para si mesmo. Mas olhando agora, isso foi idiotice. Pessoas inocentes perderam a vida, e isso o enche de raiva. Uma fúria não só contra Lu, mas também contra si mesmo, por ter sido tão ingênuo. Então ativa sua habilidade e o arremessa do alto, dizendo que, dali em diante, se fizer merda, vai sofrer o mesmo 100 vezes mais, porque a lei desse mundo congelado é clara, não existe piedade. Em outro local, Josh e a criança aquecem-se ao redor de uma fogueira. Joe comenta que aquele lugar devia ser usado pela síndica como depósito e que ainda pode ser útil, pois há coisas guardadas ali. Mu senta sobre uma caixa, lembrando do que fez com Lua e pensando que finalmente conseguiu sua vingança, mas que isso não parece suficiente. Julie dá um tapa e pergunta no que está pensando. Diz que já suspeitava de algum problema entre ele e aquele homem, que é normal as pessoas se perderem quando têm grande poder nas mãos, mas no caso dele é diferente, e agradece por se livrar de um desgraçado como aquele. Mo pergunta se ela também tinha algum problema com Lu. Joe se lembra de sua infância, mas ele corta, dizendo que não precisa falar se não quiser. Afirma que estarão seguros ali por enquanto, mas o aquecedor não funciona, e mesmo que o lugar esteja intacto, o velho está ferido e Maggie é só uma criança. Não podem depender para sempre de um barril de fogo. Com as peles brancas lá fora, também precisam reforçar a segurança. Os materiais do depósito podem ajudar, mas ainda precisam se aquecer, o que exige chegar até a sala de energia. Josh avisa que o prédio inteiro está infestado de monstros. Antes que discutam, a menina vomita e Mo diz que se ficarem parados vão acabar morrendo. O velho conclui que só existe um jeito. Mais tarde, no túnel aberto, Mo cai dentro do lixo e reclama da sorte, até que olha ao redor e se surpreende. Corpos de moradores e peles brancas, ninhos sendo formados. Ouve barulhos e se pergunta se é uma criatura. De repente, Joe salta e aterrissa sobre ele. Mo reclama que ela está em cima de si, e Zoe responde
responde que basta ir tirar a mão dela que resolve. Antes que possam reagir, ouvem um som. A doutora tampa a boca dele e ficam em silêncio. O monstro caminha pelo local, olhos arregalados. Zou sussurra, perguntando o que é aquilo. Mo diz que não sabe e pergunta por que ela o seguiu até ali. Zou responde que já tinha dito. São necessárias 2 pessoas para operar a sala de energia. Pergunta se ele esqueceu, lembrando que o corpo dele ainda está fraco e pode acabar desmaiando. O monstro caminha, e eles ficam em silêncio. Lin se pergunta que diabos é aquilo, percebendo que esse pele branca é bem diferente dos outros. Está fraco agora, e se lutar pode acabar perdendo. Lembra das palavras da doutora. Essas criaturas não apenas devoram, mas sugam as pessoas. Além disso, armazenam o plasma que consomem, e aquelas veias parecem transportá-lo. Mon se questiona para onde esse fluxo está indo. A criança olha pelo vidro e pergunta o que é aquilo. Josh observa em silêncio. Do lado de fora do prédio, a criatura está imóvel, com a barriga enorme. Corbin comenta que parece que morreu. Dorothy responde que não sabe, mas talvez não ataque mais. Corbin pergunta se aquilo é código Morse. Perez não entende e ele explica que é uma linguagem feita de sinais, capaz de formar letras e números de acordo com o padrão. Josh, do alto, torce para que entendam e não se aproximem. Dorothy pergunta se Corbin compreende o que querem dizer. Ele responde que só entende um pouco, mas acredita que estão pedindo para irem até lá e diz com convicção que sua filha deve estar lá também. O velho grita para que não venham. De volta ao interior, Mo e Joe continuam escondidos. Ele pensa que precisam passar por aquele caminho, mas o Pele Branca bloqueia a passagem. Sem escolha, terá de lutar. De repente, um som ecoa, atraindo a criatura. Mo agradece em pensamento. Zhu observa e comenta que as veias no chão parecem conectadas aos corpos que viram antes. Usar humanos como base de um ninho é grotesco. O lugar está repleto de ovos. Uma besta parada emite sons. Outra se aproxima, enfia a mão nos órgãos e retira uma arma. Lin congela por um instante, sentindo a pressão. O monstro investe contra Zhou, pronto para cortar. Mo entra na frente e recebe o golpe. Reconhece que o inimigo é muito mais rápido e poderoso que os anteriores. A criatura recua, volta a mirar na doutora e corre em sua direção. Lin se move de novo para protegê-la, mas percebe que será difícil resistir assim, que os dois podem acabar mortos. Se pergunta se vai morrer outra vez. A entidade dentro dele surge e sorri, sugerindo que fuja, pois nesse mundo de gelo não há piedade e todos são iguais. Se abandonar a mulher, talvez sobreviva. Mo responde que não vai fugir e pergunta qual seria a diferença entre ele e Lu, se fizesse isso. Diz que não pretende abandonar sua humanidade para sobreviver. A criatura fica confusa. Mo afirma que, se ela faz parte dele, deve entender. Explica que, quando inocentes morrem, sente dor no peito, um sufocamento. Essa dor é a prova da sua humanidade. Lembra que até os fósseis antigos, com fraturas curadas, mostram que desde a era primitiva existiam companheiros que não abandonavam uns aos outros. Milhares de anos se passaram, e muitos humanos ainda são assim. E agora, só consegue pensar em uma coisa: já que tem esse poder, vai usá-lo. Partículas começam a sair do corpo dele. O inimigo avança, espada em mãos, e Joe observa a surpresa uma luz se formando. Lin muda sua aparência, adquirindo características de pele branca. Pensa que parece um deles, mas não é. A mana explode ao redor. A criatura comenta que é interessante, que fez bem em escolhê-lo, e que agora ele vai sentir a verdadeira essência do poder. Mo declara que é sua vez de atacar. Investindo contra o monstro, desfere um golpe, mas a criatura desvia. Lin percebe que está mais rápido, mas ainda não o suficiente. Joe observa e comenta que ele criou uma camada na pele, como se absorvesse energia do ar e a convertesse em poder, como se estivesse em um depósito de energia ilimitado. Pergunta-se qual é a essência desse poder. Enquanto luta, Mo pensa em ignorar sua semelhança com a criatura por enquanto. Mesmo com esse poder, está difícil vencê-lo. Eles trocam golpes violentos. Mo pensa em ignorar sua semelhança com a criatura por enquanto. Mesmo com esse poder, está difícil vencê-lo. Mo reflete se consegue acelerar o tempo, será que pode fazer o contrário? O monstro desvia e parte na direção de Joe. Lin lança outro ataque, mas a besta avança cada vez mais perto. Quando está prestes a atingi-la, o tempo congela por um instante, impedindo o golpe. Mo afirma que deu certo e diz que vai terminar com aquilo em um único golpe. Gritam o nome da técnica, Punho das Sombras, e a besta explode em pedaços. Joe cai no chão, mas ele estende a mão e a ajuda a se levantar, dizendo que precisam sair dali, não podem ficar parados. Mais tarde, ainda no prédio, a temperatura marca 26 graus Celsius. Uma voz comenta que parece que conseguiram. A criança, animada, diz que está quentinho e que queria ver sua mãe. De repente, um barulho ecoa.
Josh pergunta o que foi, se seria uma pele branca. Alguém abre a porta anunciando que voltou. O velho se assusta e diz que finalmente eles regressaram. Lynn quer saber o que houve, mas Zoe pede calma, lembrando que o ferimento dele pode abrir e vai ter que costurar de novo. O velho conta que ouviu barulhos nos dutos de aquecimento há pouco, e que pode ser isso. Mo retruca que deve ser apenas o encanamento velho rangendo, uma ilusão, já que todos os monstros estão concentrados nos andares inferiores. Mas o som aumenta, os dutos cedem e algo cai junto deles. O velho insiste que havia avisado. Mo se pergunta se os dutos não foram transformados em ninhos de plasma. A criança chama pela mãe. Corbin comenta que então não era aquecimento, e sim calor demais. Dor-A se pergunta o que a filha está fazendo ali. Maggie explica que um cachorro branco estranho invadiu a casa, que um homem loiro atirou em várias pessoas, e que tio Josh a salvou, mas acabou ferido. Então ela correu para chamar o vizinho negro e a vizinha ruiva para ajudar. O velho elogia a memória da menina. Corbin chama Josh de moleque teimoso, e Mo o observa desconfiado. Corbin corre até ele dizendo que sentiu falta. Mo olha confuso. O loiro conta que veio a pé de Aberdeen, atravessou o continente, e pergunta se ele sabia. Mo o encara e responde com um soco, perguntando como ousa. Corbin, com a mão no rosto, se queixa de que nem o próprio pai o bateu. Lynn pensa, intrigado, se ele também pertence a essa linha do tempo, como Joe, já que parece conhecê-lo há muito, mas ele mesmo não tem nenhum amigo em Aberdeen. Será que ao ressuscitar não apenas o futuro, mas também o passado foi alterado? Corbin segura seu braço e lembra que ele prometeu montar uma nova banda, que seriam como a mão direita de Slash e a esquerda de Hendrix. Mal retruca que nunca disse isso e nem sabe quem são. A criança pergunta se eles são amigos. Perez responde que acha que sim. Mo, perplexo, se pergunta quem é aquele loiro. Reflete que diferenças na linha do tempo poderiam ser explicadas pelo efeito borboleta, mas não consegue entender como isso se conecta a seu passado. Decide que precisa perguntar diretamente a Parasita. Ele a chama de Senhorita Parasita e reclama que antes ela sempre aparecia sozinha, mas agora que ele precisa dela, não responde. Joe corta, dizendo que não é hora de relembrar o passado. Mo insiste que nem conhece aquele sujeito. Corbin acusa, perguntando se ele o fez vir de tão longe apenas para zombar. Joe pergunta se eles têm noção da situação. Explica que, embora tenham resolvido o problema do aquecimento, há algo ainda mais grave. Os Whites parecem ser filhos daquela mãe, e os ninhos de plasma enviam energia para ela. Pelo que viram nos andares inferiores, o prédio inteiro será assimilado cedo ou tarde. Se continuarem ignorando, quando os ninhos chegarem até ali, terão de enfrentar Whites como o da espada de entranhas. Mo comenta que, se for assim, como poderá usar seu poder, mas Ju o interrompe. Ela revela que o indicador dele permanece azul, e depois de usar o Rei Chá, brilha ainda mais. Mo entende que ela se refere à sua forma negra e pergunta se isso significa que a técnica também consome calor. Joe confirma e explica que ativar esse estado exige enorme quantidade de energia térmica. O problema é que ele pode não ter calor suficiente para usá-la de novo, e como é o único capaz de enfrentar os Whites mutantes, a situação é crítica. Mu pensa que, se quer sobreviver e continuar protegendo os outros, precisa de calor. Então tem uma ideia e pergunta se há tábuas sobrando. Zoe aponta onde estão e quer saber o motivo. Mu pega sua espada sagrada e um prego, refletindo que, sejam os ninhos de plasma ou os Whites, o núcleo do problema é o mesmo: fome. Quem não come não tem forças para lutar. Comer bem é ter força para trabalhar. Zoe compreende e diz que entendeu. Outro sistema hidropônico. Joe comenta que o raciocínio dele é realmente único e pergunta se pretende mesmo cultivar ali. Mo responde que esse é o valor dos trabalhadores honestos, também uma habilidade inata, e que como cada vez mais pessoas estão se juntando a eles, resolver o problema da comida é prioridade, pois sabe muito bem o que gente faminta pode fazer. Joe pergunta qual é o próximo passo dele. Lynn pensa que um sistema hidropônico vazio não vai produzir nada sozinho, e percebe que os corpos daquele andar desapareceram sem vestígios de plasma, concluindo que algo está coletando os restos, provavelmente o grandalhão de antes, o que significa que em pouco tempo os ninhos de plasma chegarão até aquele piso e precisa agir depressa, quer usar a forma negra para eliminar a fonte de uma vez, mas antes precisa resolver o problema do calor e da comida. Corbin o vê tentando sair e pergunta para onde ele vai sozinho. Mo retruca querendo saber como o seguiu, e o loiro responde que entende bem, que acha que Mo não lhe dá atenção porque ter um amigo como ele é vergonhoso, mas que não se preocupe, entende que agora ele trabalha numa grande empresa, e andar com um mendigo não pega bem. Mo se pergunta que papo é esse, e só pensa no quanto esse cara é irritante.
Corbin continua dizendo que agora são apenas os dois, e ele pode falar sem cerimônia. Lin suspira e pensa o quanto é chato, até que o loiro insiste, perguntando por que não fala nada, e de repente Mo congela ao ver um monstro gigante diante deles. Uma lembrança atravessa sua mente. Em um dia chuvoso, Corbin chama por Jerry sob uma ponte, dizendo que os dois são bem parecidos, expulsos e sem lar, escondidos ali, e que dali em diante dependeriam um do outro, que se ele não quisesse não precisava ir embora, ainda estava chovendo. Outro garoto aparece dizendo que sabia que ele estaria ali, porque sempre que era expulso de casa se escondia naquele lugar, e pergunta quantas vezes o pai dele o havia espancado. O loiro pergunta se veio só para provocá-lo, o garoto sorri e nega, dizendo que como poderia, e comenta que se vão fugir como podem se esconder debaixo de uma ponte velha como aquela, que é patético, e completa dizendo que se vão fugir que seja com estilo. Corbin resmunga das frases clichês e o garoto estende a mão dizendo que se for para fugir que seja com um bom amigo, porque assim é estiloso, e o loiro responde que só ele mesmo para falar esse tipo de coisa. No presente, Mo puxa Corbin e manda correr. O loiro reclama que essa fuga não tem nada de estilosa. Mo pensa rápido e percebe que os ninhos de plasma já se espalharam até o quarto andar e precisa voltar logo para pegar as sementes. Corbin insiste que foi ele quem disse que até fugir tinha de ser feito com estilo. Mo rebate dizendo que nunca disse isso. O loiro insiste que ele ainda está negando e se irrita. Mas a parede atrás dele se rompe e uma mão atravessa agarrando a cabeça de Mo, que pensa que já é tarde demais. Corbin observa no chão em choque. Mo sente que sua cabeça vai ser esmagada até que o loiro improvisa, acendendo fogo em uma garrafa e gritando para que o monstro solte seu irmão. Atira a garrafa e as chamas se espalham. A criatura recua e arremessa Mo, que voa e cai dentro do ninho. Envolvido pelo plasma vivo, sente o corpo ser engolido e pensa que é uma maldição. Se perguntando se vai terminar ali, olha para as próprias mãos confuso até perceber uma garota amarrada, questionando se é uma White ou uma humana, e se ainda está viva, corre entre poças e de repente o cenário muda. É como se tivesse sido transportado. Agora vê duas figuras diante de si. Uma é o loiro de Aberdeen, mas há algo estranho. E ao lado dele, uma criança muito parecida consigo mesmo. Mo se pergunta se está diante de sua própria memória, mas o garoto idêntico responde que não, que aquele não é o loiro, mas Kurt Cobain, seu verdadeiro amigo, e chama Mo de Senhor Ladrão. No presente, Mo ainda está enrolado no ninho, consciente, e Corbin o puxa pela mão, dizendo que morrer assim seria patético e pergunta se está bem. Mo responde que quase virou alimento do ninho de plasma e tenta entender o que aconteceu, se foi sonho ou realidade, mas decide deixar para depois porque não é hora. Olha para o grandalhão e conclui que fogo não vai adiantar contra ele. Corbin admite que a criatura é resistente e oferece outra bebida. Mo segura a garrafa e o interrompe, pedindo calma, analisando que a gordura das peles brancas queima fácil em altas temperaturas, mas aquele monstro parece absorver as chamas e o calor, além de se regenerar rápido. Teme que bombas incendiárias não sejam suficientes. Corbin sorri surpreso e comenta que ele realmente está analisando tudo com calma, o que vindo de Mo é raro. Corbin lança a garrafa em chamas e grita para queimar o inimigo até que não consiga mais se regenerar, mas o Prota, desesperado, pergunta se ele não ouviu o que disse, até que uma explosão toma conta do lugar. Lin começa a liberar magia, pensando que vai precisar usar a forma negra, pois não pode permitir que aquele monstro permaneça na construção, mas logo percebe algo estranho, nada muda, e conclui que a doutora estava certa, não tem energia suficiente para se transformar, e sem isso não tem poder para lutar. Ele fica surpreso ao notar que o monstro pode absorver calor, e lembra do que Joe falou, de que no estado azul seu corpo também absorve calor do ambiente, então surge uma ideia, talvez possa virar isso ao seu favor. Enquanto o inimigo destrói tudo ao redor, a memória de batalhas passadas vem à mente, um mês inteiro de fugas, perdas e fortificações arruinadas, mas agora ele decide que não vai mais correr. No tempo atual, Lin percebe que está certo, as chamas queimando ao redor podem ser absorvidas como energia, e ele converte esse calor em força. Corbin observa espantado e pergunta por que ele tem chifres, enquanto partes afiadas surgem em seu corpo, e ele avança contra o inimigo. O loiro mal consegue se segurar por conta da pressão, sem entender o que está acontecendo, apenas vendo o monstro ser contido. Um afirma que, seja lá o que ele conhecia no passado, não tem nada a ver com o que ele é agora, não é mais a mesma pessoa. Corbin, distraído, comenta que a armadura dele é incrível e pergunta onde conseguiu aquilo, mas Lin ignora, dizendo que discutir com ele é inútil, e questiona quantas molotovs ainda sobraram.
O loiro responde que muitas, mas admite que só jogou tudo em uma caixa, o que deixa o prota indignado. Antes que possam continuar, o monstro desperta e Corbin pergunta se devem correr, mas Lin lembra das fugas passadas e pensa que dessa vez não vai fugir, avançando de frente. Corbin observa surpreso, notando que ele realmente mudou. Lin desvia dos ataques e contra-ataca, até saltar e ordenar que seu parceiro entre em ação, e o loiro lança as garrafas incendiárias, causando outra explosão. O prota analisa que a gordura das armaduras brancas é inflamável, e se a ferida for profunda, o fogo pode consumir a gordura, mas não demora para se regenerar. Então, enquanto o fogo queima, ele absorve o calor e usa a própria carne e plasma do inimigo como combustível. Seu poder explode pela armadura, ele corre e aponta o dedo contra o inimigo, liberando uma pressão gigantesca, e Corbin, espantado, pergunta se aquilo é uma barreira de som, até que o corpo do monstro é destruído por completo. Lin conclui que, desde que o corpo seja aniquilado de uma vez, nem a regeneração mais forte resiste. No fundo, reconhece que, mesmo estranho e suspeito, o loiro realmente ajudou, e segura sua mão perguntando se ele está bem. Corbin estranha a educação repentina, mas aceita. Lin pensa que, apesar de ser desleixado, pelo menos não é um idiota, mas se arrepende dessa conclusão no instante seguinte, quando ele já começa a falar demais novamente. No corredor, os gritos ecoam, e chegando na porta 409, Corbin se mostra animado, perguntando se estão ali para pegar sementes e solução nutritiva, como ele aprendeu agricultura. E quando ganhou poderes, Lin amaldiçoa mentalmente, se perguntando por que, após renascer, Deus teria enviado justamente um tagarela como esse para atrapalhar. De repente, o colar em seu pescoço começa a apitar, e ele se pergunta que som é aquele. Corbin também nota e diz que já queria perguntar sobre esse colar, achando-o legal e questionando onde conseguiu. Lin enfia os dedos no nariz dele e manda calar a boca, dizendo que Zou está machucando, pois está vazando plasma. A doutora surge pelo rádio, perguntando o que estão fazendo, e Mo percebe que o colar também serve para comunicação, mas decide ignorar e apenas responde que conseguiu chegar até o quarto. Ju então avisa que tem boas notícias. Encontraram mais algumas coisas antigas no armazém, como essa estação de rádio antiga, Seran City, e também havia algumas coisas de jardinagem, nutrientes. A dona da casa provavelmente usava para plantar flores. O prota diz que essa é realmente uma boa notícia. A doutora diz que é um pedido pessoal. Depois, em outra sala, Lin pensa que não acredita que voltou nisso. Corbin diz que não é possível e pergunta se tem um laboratório nesse prédio lixo. Mo responde que é uma clínica, mas ele está certo. O loiro pergunta se aquela mulher vestida de forma estranha é realmente uma médica. O prota se pergunta se a cápsula que a doutora quer é essa, e para que isso serve, pois isso está suspeito. O que o Kurt disse pode ser verdade. A doutora pode não ser uma doutora. Lin observa e se pergunta se a etiqueta é perigo biológico, e se a doutora está secretamente estudando a armadura branca. E quem diabos é a doutora? Corbin pergunta se ela realmente abriu. Mo é desconfiado e pergunta o que ele está fazendo, e diz para não mexer nos computadores dos outros, e pergunta se por acaso apagaria informações importantes da doutora. O loiro responde que não é idiota, e como poderia, até que o prota pensa em informações e diz para ele sair fora, e o chama de lacaio. Corbin fica irritado e diz para não o chamar de lacaio. Lin começa a chutá-lo e diz para apenas ir embora quando mandarem e que possa pegar alguns suprimentos úteis. O loiro diz para não chutar sua guitarra. Mu começa a mexer no computador e pensa que pode encontrar algo no computador, especialmente sobre a doutora, até que acham a foto e se pergunta se isso é um hospital e pensa que ela parece um pouco diferente. A doutora parece tão jovem e um pouco tímida, e essa ideia entendeu. Ela está escondendo muitas coisas de si mesmo. Depois, em outra sala, alguém bate na porta. Josh diz que voltou e após abrir a porta, pergunta como foi. Corbin diz que correu tudo bem e o prota o manda se calar. Enquanto isso, Jo está escondida, os observando de canto, e Lin abre uma bolsa dizendo que conseguiram coletar algumas sementes que estavam no quarto por causa do número limitado de andares que podiam acessar e infelizmente não conseguiu encontrar nada para comer diretamente. O velho coloca a mão no ombro dele e diz que não é culpa dele, e Lu tem enviado pessoas para procurar os suprimentos dos moradores o tempo todo.
Mo diz que vão plantar isso agora. Josh diz para o deixar ajudar, pois também vem plantando algumas coisas. O Prota diz que não precisa e que ele ainda está machucado e que possa descansar bem. A doutora diz para deixar ajudar, sabe um pouco de botânica e bioquímica, pelo menos pode ser útil, e pergunta se não acha. Lynn responde que sim. Corbin diz que também vai ajudar, e no mesmo instante ele muda de ideia e diz para não olhar assim, pois na verdade vai fazer outra coisa. Mo diz que ele não está ajudando e para ir à mesa das crianças. Maggie fica bem animada ao ouvir isso. Depois, em outra sala, o Prota pergunta sobre o que ela pediu mais cedo se refere a isso. Quando a Zoe vai pegar, Lynn afasta sua mão com a cápsula e pergunta se ela não vai explicar nada antes de pegar isso. Quem diabos é ela? A doutora pergunta se ele já não sabe. Lynn diz para esperar e também diz sobre a expressão dela, e pergunta se fez isso de propósito. E então, essa cápsula era só um atrativo para o levar para casa. E o que ela está tramando, e a chama de ex-agente do Departamento de Segurança Bioquímica da antiga Agência de Segurança Nacional. Zoe diz que ele só acertou metade, e isso não é uma isca, é a chave para a sobrevivência, e pergunta se ele lembra quando ele se transformou em Fúria Branca antes, e diz que foi bem parecido com aqueles monstros, e acha que há uma conexão entre ele e aqueles monstros. E esse órgão de armazenamento de energia da armadura branca reforça essa teoria. Mesmo nesse estado, ainda está absorvendo o calor, é parecido com o que aconteceu com ele. Mo pergunta o que isso tem a ver com a chave para a sobrevivência e por que ela revelou a identidade. A doutora diz para não se preocupar, seja para comida para sobreviver ou para ter reservas de energia suficientes para cuidar da mãe lá fora. Precisam resolver o problema do plantio em um curto período de tempo. Se não se engana, quando ele fez aquele tanque hidropônico, estava pensando em usar o estado de limite vermelho para acelerar o crescimento das plantas. E, em outras palavras, a chave para tudo agora é se ele pode entrar no estado de limite vermelho, mas ele nem tem energia para lutar, quanto mais para entrar no limite vermelho. Mesmo que consiga absorver o calor ao redor, ainda não consegue entrar no limite vermelho. Isso porque os órgãos de armazenamento de energia ainda não são eficientes o suficiente para permitir que entre no limite vermelho quando quiser. Então, se conseguir adicionar esse órgão, pergunta se não tornaria a absorção mais eficiente e permitiria que ele entrasse no limite vermelho mais facilmente. O Prota diz para esperar, que é complicado e precisa organizar isso. Mas Zu não perde tempo, bate a cápsula nele e afirma que, para sobreviver, precisa inserir aquilo em seu corpo. Lynn pergunta se não haverá rejeição, até que partículas começam a sair dele e a se fundir com a cápsula, deixando a doutora surpresa. As partículas crescem e Mo pensa assustado no que está acontecendo e se a Fúria Negra deseja aquela carne com armadura branca. A cápsula se integra e o vidro cai no chão, enquanto uma luz vermelha percorre seu corpo junto com as partículas. Zu, chocada, pergunta se aquilo é um parasita, se essa é a fonte do poder dele e como pode carregar uma massa tão grande. O Prota sorri e pensa que é hora de plantar, observando as mudas amadurecidas naturalmente, prateleiras esterilizadas e sem algas, faltando apenas prosseguir. Nesse instante Maggie aparece e pergunta curiosa o que é aquilo tão pequeno. Lynn responde que é uma muda de alface. Maggie pergunta o que é alface, e Dorothy explica que é o vegetal verde do hambúrguer favorito dela. A criança, animada, pede para comer hambúrguer quando o pai voltar. Dorothy hesita e abaixa a cabeça, enquanto Corbin cochicha para Lynn que o pai dela já se foi. Sentindo o clima pesado, Mo muda de assunto e pergunta ao loiro se trouxe sementes de trigo. Corbin confirma e o Prota acrescenta que ainda tem sementes de tomate e pepino, além de carne e hambúrgueres, perguntando à menina se gostaria de comer. Maggie responde empolgada que sim, e Lynn diz que todos vão comer quando a pequena alface virar uma grande alface. Ela pergunta quanto tempo isso levará, e ele responde que, se estivesse na Grécia Antiga, seria o deus da agricultura, e com ele as plantas vão crescer rápido. A menina vibra, Dorothy agradece, e o Prota responde que não foi nada se apresentando. Pérez diz que todos estão presos na mesma situação, e se ao menos as plantas crescessem rápido, não morreriam de fome. Corbin comenta que o Black é realmente super, mas Lynn tapa sua boca e pede para não contar a ninguém sobre seus poderes, explicando que quanto menos pessoas souberem, melhor. O loiro pergunta o motivo e Mo não responde, apenas lembra das palavras da doutora sobre seu antigo trabalho em projetos secretos. Esses programas infiltravam agentes de campo entre civis de forma imersiva, usando drogas, lavagem cerebral e hipnose, fazendo-os acreditar que eram pessoas comuns. Esses monitores humanos relatavam informações inconscientemente e a NSB não hesitava em usar tais métodos. Ninguém sabe se a agência ainda está ativa, mas se descobrirem sobre ele não será bom. Por isso, quanto menos pessoas souberem, melhor.
No presente, Mo afirma que tem uma solução e pede que não se preocupem. Corbin tenta disfarçar, chamando-o de deus grego da agricultura. Lin se afasta, fecha os olhos e estende a mão sobre as mudas, liberando uma aura enquanto uma câmera escondida registra tudo e transmite. Em outro lugar, em um satélite, uma voz pergunta se a comunicação do dispositivo foi restaurada. Anuncia que o sistema está reiniciando e se conectando, ordenando que reúnam informações do solo. Com 3 drones ativados, alertam que as baterias não durarão muito no frio e devem coletar o máximo possível. De repente, avistam algo à frente e o chefe ordena que fiquem abaixados, torcendo para que seja sinal de sobreviventes ou de uma equipe de resgate. Não há nada de interessante do seu lado, até que eles notam algo e ficam assustados, até que um drone é acertado. Os outros drones observam e perguntam o que é isso, e para não ficar parado ali e gravar isso, eles percebem um monstro gigante causando uma grande pressão. Lin está ao lado de suas mudas quando o chão começa a tremer. Ele se pergunta se é terremoto e olha para a doutora, que diz para olhar lá fora porque parece que o tempo deles está acabando. Ele observa assustado o monstro gigante que reconhece como a cria da mãe. A criatura repete a pergunta sobre onde está e estende a mão. Dentro do prédio, Corbin se aproxima sem entender nada e o prota ordena que todos se abaixem quando sente que o ataque está para começar. A investida destrói tudo. Mal fecha os olhos e quando abre percebe os fragmentos suspensos no ar. Pensa que foi por pouco e confirma se Ju está bem. Ela responde que sim enquanto ele tosse sentindo o coração acelerar. Mas nota que não é eletricidade nem magnetismo. É o próprio monstro controlando os destroços antes de lançá-los em uma explosão devastadora. Corbin corre em busca do amigo. Vê a destruição e a doutora pede sua ajuda. O loiro procura por Lin, mas Zua o chama de cobaia. O pânico aumenta. Perez grita para correrem, até que uma luz vermelha atinge o gigante e o joga contra outro prédio. Zua reconhece a energia e vê Mo diante da criatura, usando sua armadura. Uma câmera no chão registra a cena, e no satélite alguém confirma que é o monstro mencionado pela equipe de resgate. Mas as pedras lançadas destroem o drone e o sinal cai, era o último deles. A base comenta que as comunicações foram restabelecidas há pouco. O bunker precisa esperar. Soldados discutem se devem explorar, mas decidem aguardar e observar. No prédio, as fumaças se dissipam, e Lin percebe que está além do limite vermelho, como brasas reacendidas. Encara o monstro e se prepara, sua luz faz as pedras flutuarem enquanto o inimigo forma um círculo de rochas e ataca. O prota sente as faíscas queimando como prelúdio de um incêndio e libera seu poder. Ondas vermelhas colidem com o ataque, o impacto é imenso. Meg assiste e pergunta que luz é aquela. Josh, atônito, diz que parece um anjo enviado por Deus, embora sua face lembre mais um demônio. Lin observa os destroços e se pergunta se exagerou demais, até que uma voz surge dizendo que apenas ele pode lidar com esse poder. O inseto aparece e pede para olhar seu rosto. Mo responde que tem muitas perguntas e a criatura diz que está de bom humor graças àquela mulher louca que o alimentou com o núcleo, por isso pode responder algumas. Lin exige saber o que são as armaduras brancas. O inseto pede calma e explica que são casas vazias, cascas sem alma, corpos inconscientes presos pela obsessão da vida passada, assim como o eu eliminado dele. Lembra que o tempo não é contínuo para sua espécie. Quando ele perde a vida, a consciência viaja para outra linha do tempo, deixando para trás uma casca. Possivelmente a dele está vagando como uma dessas criaturas. Mo conecta os pontos sobre a doutora, Corbin e as memórias conflitantes. Tudo começa a fazer sentido. O inseto confirma que ele entendeu rápido. E Lin conclui que tecnicamente esteve viajando entre linhas do tempo, não apenas renascendo. Lin se pergunta se cada armadura branca corresponde a um ser viajante no tempo, enquanto em outro local uma funcionária questiona Bárbara sobre o que estão procurando. Ripley analisa as prateleiras e comenta que o homem do campo que virou monstro deixou uma entrega. Precisam verificar. A assistente teme que Caldix se irrite, mas Bárbara responde que ele pode reclamar à vontade. Quando abre, a caixa se espanta e pergunta se aquilo é uma cabeça. Ao mesmo tempo, o monstro repete, obcecado pela própria cabeça. O gigante se ergue causando pressão. Lin, confuso, questiona o que está acontecendo e se ela não pode simplesmente perder a vida. O inseto explica que é uma criança especial e sugere perguntar diretamente a ela. Mo perde a paciência e reclama que se não fosse por esse tipo de criatura, nada disso teria ocorrido. O inseto provoca dizendo que todos aqueles são ele mesmo. O tempo não é linear e se tivesse lido mais não cometeria esse erro. Lin explode perguntando se aquele é o momento de dar lição de moral. O monstro avança. Mo desvia no último instante percebendo que é rápido, mas ainda inferior à sua velocidade.
A criatura ergue pedras e lança contra ele, até que sente seu próprio corpo flutuar e pensa se aquilo é gravidade. Em seguida, o inimigo o agarra pelo pescoço, drenando seu calor. Lin sufoca e se pergunta se são da mesma origem. O inseto comenta que seria difícil sugar até o fim. Surgem 2 braços das costas de Mo, que empurram um monstro para longe. O inseto se manifesta com uma armadura própria, dizendo que vai precisar agir diante do estado dele. Mo se espanta ao vê-la em forma corporal. Ela explica que não ficaria só assistindo dentro dele, e que com o segundo núcleo conseguiu criar outro corpo. O monstro volta aqui e ela alerta que isso pode desestabilizar o equilíbrio de energia. Bloqueia o golpe e diz que não há tempo a perder. Ele prepara novamente a gravidade e ela declara que se não podem escapar, vão acendê-la. Uma luz envolve Mo, aumentando a pressão ao redor. O inseto assume posição e contra-ataca com a espada reluzente. O impacto joga o inimigo longe e sua armadura se despedaça, revelando um símbolo. De longe, uma mulher observa por binóculo e anuncia que encontrou a Treze. Um colega pergunta se está ali. Ela responde que não tão perto, mas não é o momento certo para a reciclagem porque encontrou alguém interessante. O inseto afirma que aquele é o verdadeiro poder da Fúria Negra e seria desperdício lutar de mãos nuas. Mo observa e percebe que há mais funções ocultas. Logo vê o inimigo materializar também uma arma. Em outro ponto, um rapaz tira o chapéu e comenta que não esperava ver a Treze, uma criança sagrada, ser levada a esse ponto. Seu plano era usar o caos do Apocalipse para colocar a Treze em uma casca comum e, a partir da localização da cabeça, achar o bunker da NSLB, mas a situação saiu diferente. Uma garota impaciente pede para intervir, mas ele, Reverendo Cross, a repreende dizendo que, como membro dos profetas, deve aprender paciência. A rede de inteligência da NSLB não vai parar só por causa do Apocalipse. Outra mulher abraça a garota e diz que não precisa ser tão séria. Ainda é uma criança e deve ser cuidada. A jovem reclama. Cross comenta que ela está atrasada. Jinyu aparece dizendo que demorou com os bajuladores. Ele se alegra por vê-la bem e declara que agora que todos estão reunidos podem assistir ao espetáculo da trama que se desenrola. Enquanto isso, na luta Lin pensa em ondas gravitacionais. O inseto o incentiva a tentar. Mo percebe que o parasita usou a força de atração para lançar um soco pesado e imagina repetir, mas sente algo errado. O inseto observa e identifica a repulsão. O monstro investe com sua arma contra o parasita. O choque é violento, mas o golpe é bloqueado. O monstro ataca, mas é Lin quem bloqueia e afirma que, como disse antes, ele até pode ser rápido, mas continua pelo menos 500 vezes mais lento que si mesmo. O inseto comenta que a habilidade daquela criança não é algo que uma simples casca vazia poderia usar. Lin concorda, dizendo que também percebeu, e compara sua natureza com algo além de uma pele branca. À distância, Cross interfere na conversa e explica que a Treze é tanto uma criança sagrada quanto uma casca vazia, um corpo vazio que abriga uma alma em desarmonia. Joe, observando, pensa que ela se parece mais com uma super-humana misturada a uma pele branca, e reflete que o importante é que sua cobaia não a decepcione. Recorda que, sempre que Treze usou a força de atração, as partes de seu corpo ficaram brancas e quando liberou repulsão, usou a porção de bronze. Lin entende a dica e pergunta se ela está sugerindo incineração, aumentando o calor. O parasita sorri e pede que dê sua mão, movendo-a até o peito dela, o que deixa Lin envergonhado. Luz intensa explode quando o monstro avança, mas o calor absorvido cria uma explosão que o lança longe. Mo sente seu poder se elevar, caminha firme e analisa. A mão esquerda do inimigo libera repulsão, o que o obriga a sempre usar esse padrão defensivo, deixando a direita limitada à atração. Como a atração não serve para a defesa, ele só consegue desviar golpes. Lin conclui que seu corpo funciona como um ímã. Os fluxos magnéticos criam zonas de aceleração, e com isso pode somar sua velocidade natural à energia cinética para um ataque decisivo. Ele investe e perfura o inimigo com sua espada. A parasita completa o ataque, mas então Cross estala os dedos e invoca a peregrinação dourada. Irin aparece, uma voz pergunta se ela sente tontura, mas ela responde com firmeza e ativa o caixão da santa, bloqueando a lâmina a um dedo do olho. Leon observa surpreso, questionando se ela também é uma super-humana. Irin contra-ataca, arranca o núcleo do monstro, e o inseto tenta atacá-la por trás, mas ela bloqueia com sua espada e lança a parasita para longe. Lin a ampara. Com o núcleo em mãos, Irin anuncia que Treze está seguro e pede evacuação imediata. Cross, olhando de longe, a instrui a se preparar para o salto, lembrando de não trazer o chão junto desta vez. Lin se pergunta o que ela pretende. Irin chama a situação de incômoda e salta. Cross move a mão e a teleporta direto para o colo de Jinyu, que a recebe com um sorriso e elogia sua execução.
Irene protesta, acusando Cross de fazer de propósito. Ele responde que só evitou que ela caísse de mau jeito, mas ela manda que se cale. Cross reflete que recuperaram Treze, mas precisarão de tempo para incubar um novo corpo, e não esperava que ele fosse derrotado. Jin-Yu repreende Irene por tratar o pequeno Treze de forma rude, enquanto a jovem tenta escapar de seus braços. Cross pensa que o presidente da Associação Profética havia advertido sobre agir com cautela, e que, se não fosse limitado por essa ordem, adoraria medir forças com aqueles dois. No prédio em ruínas, Lin e Zou percebem que os inimigos escaparam. A fumaça se espalha e Josh, aflito, tosse e pergunta o que está acontecendo, preocupado com a fumaça que invade o local. Joe comenta que parece ter terminado e Corbin pergunta onde foi parar o monstro e se estão seguros agora. Ela responde que por enquanto sim. Maggie olha para a mãe e pergunta onde está o irmão escuro. O velho também demonstra preocupação e questiona se ele caiu dali. Moss se aproxima e estranha todos olhando para baixo, dizendo que hoje confirmou que realmente precisam de um elevador para o 6º andar. Mais tarde, Josh pergunta se depois da queda ele só bateu a cabeça e chama isso de bênção de Deus. Joe pede para ele mover a mão para examiná-lo, mas Lin insiste que está bem e sussurra que ela sabe disso. Ela responde que não custa nada e lembra que mesmo fingindo, precisam parecer convincentes, perguntando se ele já esqueceu o que ela disse antes. O velho afirma que todos estão vivos, o que já é positivo, mas provavelmente as ondas de choque quebraram os canos e o aquecimento não funciona mais no andar. Depois de tudo, voltaram ao ponto de partida. Lin o anima dizendo para não se abater, a situação não é tão ruim. Quando subia, percebeu que os ninhos de plasma desapareceram, o que significa que podem explorar os andares de baixo. Talvez sejam os únicos vivos no prédio, mas não é hora de lamentos. Podem encontrar suprimentos deixados pelos que perderam a vida. Mesmo coisas simples podem servir como barreira contra vento e chuva. Ele decide avisar a todos para se prepararem para se mover, mas Josh recebe uma ligação e resmunga que sempre sabem a hora errada de ligar. Em outro lugar, batem em um caminhão, abrem a porta e um jovem se apresenta como Zion, agente secreto do Departamento de Operações de Campo da Agência Nacional de Logística. Ele cita os nomes do Capitão White, do Sargento Rhodes e do Cabo Lee, e avisa que por ordem do bunker precisam da ajuda deles para capturar o Zero, o super-humano Lin. Enquanto isso, Corbin confirma se as coisas lá embaixo realmente sumiram. Dorothy pergunta se isso não significa que estão seguros. Joe alerta que não totalmente, já que o aquecedor quebrou e o lado de fora ainda é perigoso. Lin concorda e diz que mudar de base é a melhor decisão. Podem usar quartos nos andares de baixo, onde o sistema de aquecimento ainda funciona. Joe lembra que não basta, também precisam de defesas. Lin pergunta a Josh se há armas na sala de segurança. O velho responde que sim, que antes mesmo do desastre reforçaram o local por causa da violência em Brooklyn e que há também barricadas e arames que talvez possam cobrir o prédio inteiro, embora não saiba se funcionariam contra os monstros. Corbin afirma que descobriu algo curioso. Ao tocar certa melodia, os monstros pareciam não se mover. Talvez seja o poder da música. Mo acha ridículo, o velho concorda e o loiro se irrita porque não acreditam. Lin corta a conversa e manda todos se prepararem. Ele e o parceiro vão descer para checar a situação. Corbin pede um minuto para explicar e questiona por que sempre são eles que descem primeiro. Lin ignora e manda ele parar de enrolar. O loiro insiste que precisa guardar a guitarra antes de ir. Em outra sala, uma voz comenta que não tinham reparado nisso da última vez, mas ele está vivendo bem demais. Corbin provoca perguntando se não era assim na cidadezinha de Seattle e se ele não anda escondendo algo. Lin pergunta se estão exagerando, dizendo que é só um condomínio comum. Ele pensa que, considerando tudo que enfrentaram, até algo simples parece luxo. O congelamento repentino e o surgimento das peles brancas aconteceram de forma abrupta. A rotina e a vida normal se tornaram um luxo inalcançável. Essa paz rara que tem agora talvez não dure muito. Depois de tudo, todos estão exaustos e precisam de tempo para descansar e reorganizar os sentimentos. Por mais doloroso que seja, ainda há motivo para não desistir. Mesmo com o corpo e mente cobertos de feridas, todos precisam sobreviver sem hesitar. Lin sabe que tem coisas que precisa esclarecer e chama seu parceiro. Diz que o que vai revelar pode soar inacreditável. Corbin estranha ele falar isso do nada. Mo insiste que aceitando ou não, é a verdade. O loiro provoca, perguntando se ele danificou o cérebro lutando contra monstros. O prota continua. O Lin que Corbin conheceu já não existe e perdeu a vida. O Lin diante dele veio de outra linha do tempo. É como um fantasma ocupando esse corpo, enquanto o verdadeiro dono não está mais ali.
Corbin fica surpreso. Mo explica que sabe como é difícil aceitar, mas como amigo do verdadeiro Lin, ele tem o direito de saber. Não quer que no futuro surjam problemas por esconder a verdade, ainda mais porque os dias serão cada vez mais duros. Corbin resume dizendo que ele é basicamente um Lin sem um amigo de infância e pergunta se não é isso. Mo fica sem palavras. O loiro sorri e diz que nesse caso é hora de se conhecerem de novo. Se apresenta novamente como bom amigo do Lin. O prota sorri. Corbin completa que, no fim, ele ainda é o Lin. Se fosse ele quem tivesse cruzado de linha do tempo e tomado posse do corpo de outro, estaria agindo do mesmo jeito, sério e cheio de frases de efeito. Mo só pede que ele não fume em seu quarto. Enquanto isso, um caminhão avança pela neve. A sargenta comenta que são apenas uma equipe de resgate e questiona por que a chefia está mandando eles se meterem em assuntos de trabalhadores de campo. O capitão olha ao lado e diz que sabe que o tempo é curto, mas para que a equipe de resgate os ajude, precisam compartilhar informações básicas. Zion, o agente secreto, corta dizendo que não precisa enrolar, sabe o que ele quer. Lembra que, como equipe de resgate, também sentiram um apagão de informações em larga escala que ocorreu recentemente. Explica que isso foi causado por humanos, não por monstros, e que o alvo que estão tentando capturar também é perseguido por essas pessoas. Diz que não há tempo para contar a história inteira, então vai direto ao ponto. Desde que o mundo congelou, o Departamento Nacional de Logística organizou a chamada Conferência de Gestão da Segurança Nacional. Foi por essa época que o sinal caiu e os procedimentos foram comprometidos. O capitão entende que por isso sua unidade ficou em espera, sem receber ordens, e comenta que pensava que podia ter sido falha técnica ou coisa dos monstros. Zion afirma que não, pois, mesmo sendo fortes, os monstros não têm conhecimento para cortar comunicações. Só podia ser ação humana. O senhor acrescenta que, pensando bem, o congelamento repentino, o surgimento dos monstros e a queda das comunicações, tudo junto é coincidência demais. Zion confirma que agora que o sinal foi restabelecido, a prioridade máxima do NSLB é investigar. A inteligência e o setor de bioquímica acreditam que toda essa sequência pode ter sido planejada por uma organização secreta da qual não há registros nem mesmo no próprio governo. A sargenta reage incrédula, dizendo que até a CIA vive no mundo da Lua, mas não ter registros nem no Departamento Nacional de Logística e Segurança é demais. Afirma que todos deixam rastros, vivos ou mortos. Isso parece história para assustar crianças. Diz ainda que já trabalhou com inteligência e não acredita que uma organização fantasma assim possa existir. Zion responde que são os super-humanos. Provavelmente eles mesmos são esses fantasmas. Rhodes comenta que pensava que super-humano fosse só codinome da operação e pergunta como ele ainda está em ação se isso é verdade. Zion admite que é difícil acreditar sem ver, mas sua unidade já teve contato com eles desde o início do desastre, e os resultados falam por si. O capitão lamenta pelas perdas. Zion conclui dizendo que essa organização de super-humanos age em extremo sigilo, e chamá-los de fantasmas não é exagero. Tudo o que sabem é que são inimigos. O senhor então questiona se os superiores explicaram por que há outro super-humano entre os alvos da missão. O cabo que dirige comenta que essa tal organização de super-humanos talvez queira absorver os outros para dentro do grupo, mas pede desculpa por estar apenas especulando. Zion responde que não tem acesso a informações confidenciais desse nível. Talvez seja mesmo como ele disse, e completa que por ser o primeiro caso real que conseguirá observar, o contato com o Código Zero é a única chance de entender melhor os super-humanos. Por isso, o NSLB decidiu focar nele. O caminhão para, o capitão pergunta o que houve e Lee diz que encontraram sobreviventes. O senhor estranha e vai conferir. Desce do caminhão e pergunta se estão bem, se precisam de ajuda. Se apresenta como parte do Departamento Nacional de Logística. Os dois dizem que finalmente alguém veio salvá-los e pedem para tirá-los dali. Afirmam que o Brooklyn virou um inferno. O capitão pensa que estão em missão de emergência, mas não podem abandonar dois civis. Decide abrir exceção e separar alguns recursos do caminhão. Ele pede calma, mas quando cita os suprimentos, os supostos sobreviventes atacam. Dois o agarram e outro vem com uma lâmina. Zion reage atirando na cabeça do agressor. No alto, um homem com uma garrafa incendiária observa, mas Zion dispara e explode a garrafa contra ele mesmo. O capitão acerta o bandido que o segurava com um golpe, e Zion finaliza com outro tiro. O senhor atira em uma mulher agressora, e quando outro inimigo aparece com machado pelas costas, Zion o enche de balas e derruba. Confirma que está limpo de um lado, o capitão confirma do outro, e todos retornam ao caminhão. O senhor comenta que pareciam sobreviventes, mas não eram. Zion diz que em tempos assim é normal alguns recorrerem ao desespero, e torce para que o Código Zero não tenha enlouquecido também.
Em outro lugar, Corbin diz que vai deixar aquilo ali. O prota pergunta o que acha. O loiro pergunta se estão ouvindo. Josh sugere que usem o espaço como estufa para plantas. Corbin diz que ele estava preparado, achou que teria de improvisar com outra aquisição de custo zero. Lynn pensa que podem remodelar o lado leste do terceiro andar como estufa e o oeste como moradia. O sexto andar foi muito danificado, afetando o quarto e quinto, então é melhor reunir todos no terceiro. O primeiro e o segundo andar vão servir como pontos de estrangulamento com armadilhas, enquanto a sala de CCTV será o quartel-general. Ainda sente que falta algo. O velho diz que atirava com uma mão só quando jovem. Corbin manda ele parar de se gabar. Josh pergunta se não acredita e se quer que mostre na garagem. Corbin aceita. Mo acha infantil. Nesse momento, o colar de Lynn vibra. Joe chama e diz que ele vai entender quando chegar. Lynn vai até ela e pergunta o que houve. Joe pergunta se naquela luta ele viu outros como ele. Ele confirma e diz que ela roubou o núcleo da pele branca. Joe diz que então é melhor ele ouvir algo e aumenta o rádio. Uma transmissão cortando fala aos irmãos afortunados que sobreviveram no deserto congelado, dizendo que não é culpa deles. Lynn pergunta que transmissão é essa e por que ela o fez ouvir. Joe responde que ele vai entender depois. A voz continua, dizendo que no passado o Senhor trouxe o dilúvio para lavar os pecados do mundo. Agora trouxe a nevasca para punir os que não distinguem o bem do mal. Os homens foram doutrinados a servir governantes perversos que os controlam através do dinheiro, do desejo, das circunstâncias, forçando-os a cometer maldades. Mas o Senhor é misericordioso, e as almas puras serão abençoadas. São as crianças sagradas, os profetas, os espíritos santos reencarnados. Jinil ataca com força devastadora e destrói o inimigo em um único golpe. A transmissão do rádio ecoa mensagens perturbadoras. Chamam-se de Cordeiros Perdidos, a associação profética, proclamando serem os sagrados que trarão esperança nos tempos finais. Dentro do caminhão, a sargenta fala sobre lançar julgamento contra os corpos do governante do mal. O cabo, confuso, pergunta do que estão falando agora. A voz continua no rádio, prometendo salvação para as almas desonestas, convocando todos a se juntarem à associação profética, afirmando que o Espírito Sagrado lavará os pecados e que o Pai nos céus guiará todos até o reino. A doutora olha para o protagonista e pergunta o que ele acha depois de ouvir tudo isso. Ele reflete em voz alta, dizendo que aquilo não parece nada além de uma seita antigoverno. Do jeito que falam sobre escolhidos e criança sagrada, parece até que se referem a super-humanos. Joe completa, afirmando que existe essa possibilidade e que, se for o caso, a situação fica realmente séria. Ele relembra que há muito tempo circula um mito urbano sobre o governo ser controlado por uma organização oculta. Alguns dizem maçons, outros Illuminati. São teorias de conspiração geralmente desacreditadas, mas, como ele explica, histórias assim não surgem do nada. De fato, existe uma organização sombria que quase dominou o país, a Associação Profética. Inicialmente, começaram como uma seita discreta e de baixo perfil, mas receberam apoio da CIA, que planejava usá-los como arma em conflitos internacionais. Muitos incidentes estrangeiros foram obra deles, mas a agência não esperava que o cão na coleira mordesse de volta. A associação se infiltrou no governo, chegando até o Pentágono. Para lidar com essa ameaça, o governo criou o Departamento Secreto NCLB. Joe afirma que essa é uma parte da história que quase ninguém conhece e que provavelmente será esquecida com o tempo. Agora, diante de tudo que viram, concluem que a associação profética renasceu naquele deserto congelado. O protagonista interrompe, questionando se essa informação não era confidencial e como alguém do departamento de bioquímica teria acesso a isso. A doutora responde que assim como ele tem seus contatos, ela também tem. Seu amigo é um ex-agente da inteligência central. Em outro ponto, ainda dentro do caminhão, o cabo pergunta se está tudo bem. No prédio, Joe continua explicando que, segundo a inteligência, a associação profética não apenas foi desmantelada, mas aniquilada. Em teoria, não deveria ter sobrado ninguém, já que a NCLB não é como os idiotas da CIA. Levando em conta tudo o que descobriram, a conclusão é clara. A associação dos super-humanos veio de um universo paralelo. Eles são fantasmas, assim como ele. Lee interrompe, perguntando se isso tem a ver com o colar, e acusa a doutora de espionagem por ter ouvido tudo. A doutora sorri e comenta que foi um momento emocionante, talvez até meloso para dois homens. Mo rebate, dizendo que é assim que homens criam laços, como se soubesse alguma coisa sobre isso. Joe volta a falar, concluindo que se esse for o caso, a associação já colocou os olhos no protagonista. Em outras palavras, há mais um alvo em sua lista.
Ele provoca perguntando se não ia renovar os aposentos e pede para ajudá-la a carregar as coisas para o quarto novo, lembrando para não esquecer o cinzeiro. O protagonista suspira, entendendo que esse era o verdadeiro motivo para tê-lo chamado ali. Enquanto isso, dentro do caminhão, alguém mexe no rádio, ouvindo novamente mensagens sobre a associação profética e como isso explica a ausência de registros oficiais. Lee questiona se a situação é realmente tão séria. A sargenta responde que sim, e que isso está diretamente ligado à fundação da própria NSLB. Mas antes que continue, o capitão coloca a mão em sua boca, lembrando-a do motivo pelo qual havia sido realocado da inteligência. Zion, em outro ponto, trabalha em seu notebook. Uma voz informa que as comunicações foram restauradas, mas ainda não estão estáveis, então será breve. Confirmam a ligação entre a associação profética e o surgimento dos super-humanos, mas reforçam que a prioridade é capturar o Código Zero. Para a missão, os superiores concedem a ele autorização máxima. Qualquer obstáculo será tratado a seu critério, inclusive a remoção de delinquentes que estejam sob seu comando. Enquanto isso, no quarto 303, Meg come um hambúrguer suculento. Dorothy comenta, surpresa, que não esperava que conseguissem desenvolver comida tão rápido. Agora, podem até fazer hambúrgueres, tudo graças ao protagonista. Ele responde que apenas aplicou os conhecimentos de sua faculdade de agricultura, aproveitando os avanços tecnológicos disponíveis. Nesse momento, o velho Perez aparece animado, trazendo uma bebida. Ele conta que encontrou algo nos pertences antigos, ouviu que o protagonista gostava de vinho vintage e guardou um congelado especialmente para ele. Josh agradece, o velho coloca a tequila no copo. Após encher o copo de tequila, Perez corta um limão ao meio. Ele entrega o sal, o limão e o copo para Lynn segurar. O protagonista, curioso, pergunta o que é aquilo. Josh sorri e responde que é o jeito real e tradicional de beber tequila, o único jeito. Diz ainda que é um presente para o seu salvador, chamando-o de Deus da agricultura, já que agora todos podem aproveitar pratos deliciosos graças a ele. Mo comenta que não dê importância, mas que seria rude recusar então. Se não se importar, deveria aceitar. O protagonista segue o ritual, lambe o sal, bebe a tequila e em seguida chupa o limão. O velhote, animado, oferece à doutora, dizendo que é uma especialidade da sua cidade natal e bem forte. Ela responde que fuma, mas não bebe. Perez então pergunta sobre Corbin, e dizem que é o plantão dele hoje. Dorothy decide levar a parte dele, mas Lynn se oferece para ir no lugar dela, dizendo que não quer dar trabalho. Perez insiste que não há problema e que pode fazer isso. Enquanto isso, do lado de fora, eles estão sendo observados. Zion está armado e avisa para todos se prepararem, pois vão checar novamente as comunicações. A sargenta responde pelo rádio de forma descontraída, confirmando o contato com EKQ, Papis, e pergunta se Bravo e Delta estão na escuta. O senhor confirma como Bravo, e o cabo também responde como Delta. O capitão pede para deixar as comunicações com sua filha. Rhodes comenta que está pegando estática do sinal e um pouco de interferência com Lee, e talvez precise reajustar. O senhor diz que está tudo bem e para ir em frente. O cabo estranha a estática. A sargenta ajusta o rádio e explica que trocaram para o canal pessoal. O capitão, desconfiado, pergunta o que ela está escondendo. Ela rebate, dizendo se realmente precisam recorrer a métodos tão forçados, e acrescenta que o Código Zero não parece tão perigoso assim, além de ter um pressentimento de que aquele garoto de negócios está escondendo algo. O senhor reconhece que quem trabalhou para a inteligência desenvolve instintos especiais e admite estar ciente do que ela planeja. Ele mesmo tem suas suspeitas, sabe que os superiores têm sua própria agenda, mas como capitão, só não quer que nada aconteça com o garoto. Ainda assim, admite que isso não é suficiente para pará-la, então apenas pede que se cuide. Rhodes conclui os ajustes e dá início à operação. Dentro do prédio, alguém pergunta a Josh se ele tem uma filha. Ele, bebendo tequila, revela que sempre sonhou em formar uma família, mas já se passaram 20 anos desde que não vê sua filha. Calcula que agora deve ter a idade da doutora, e se pergunta como ela estaria se segurando nesse mundo caótico. Ju o repreende, dizendo que não deveria beber tanto por estar ferido. O velhote começa a chorar e confessa que falhou como pai. O protagonista pensa que isso é ruim e se pergunta se ele está bêbado. Josh segura a mão da médica e a chama de Joanna. Ju arregala os olhos, surpresa, e se pergunta se aquilo é coincidência. Perez continua, emocionado, dizendo que foi um pai inútil, falhou com ela e com a mãe dela. A doutora, confusa, pergunta do que ele está falando, mas ele continua a chorar, pedindo perdão. Lynn observa em silêncio e pensa que se não estivessem no fim do mundo, naquele momento pareciam apenas uma família comum. De repente, a luz se apaga. Mo fica em alerta, se perguntando se foi uma queda de energia. Ju, desconfiada, percebe que há algo errado.
Josh caminha cambaleando e murmura que foram rebaixados a isso. O protagonista pergunta para onde ele vai. O velhote saca uma lâmina. Do lado de fora, Zion avisa que a entrada está emperrada, como já havia dito. O cabo questiona se o espião dele é realmente confiável. O capitão responde que terão que arriscar. Depois de esforço, conseguem abrir. Lee confirma que a entrada para a manutenção está liberada. O senhor ordena que avancem. Eles seguem até o terceiro andar. A sargenta instrui a todos para ligarem as câmeras de corpo, dizendo que precisa de olhos dentro da selva. O agente secreto complementa que irão se dividir conforme o plano, reforçando que proteger os civis é a prioridade. Lembra ainda que só são 3 ali, então precisam cobrir uns aos outros e poupar os honoríficos. Eles caminham atentos pelo prédio. No alto, alguém mascarado os observa de cima. E se vocês curtiram esse mangá aí e quiser mais partes dele, comenta aí embaixo, já deixa o like e se você não for inscrito, se inscreve no canal, hein, que eu tô de olho.